Olá, cheguei. Boa noite, Farmas. Cheguei para mais uma aula da Semana da Autoridade Farmacêutica. Deixa eu avisar o pessoal aqui. Avisar que eu cheguei. Boa noite, Farmas. Quem já está por aí? Deixa eu avisar o pessoal dos grupos para a gente começar. E aí, Farmas? Como é que vocês estão? Preparados para ouvir tudo que eu tenho para falar hoje? Preparei para vocês as coisas que eu atuo, né? Para vocês entenderem que vocês podem fazer também. Vou explicar por que eu falo que é sempre sem custo, né? Por que eu faço essas coisas que são sem custo, inclusive. Deixa eu olhar aqui, peraí, só um minutinho. Para avisar o pessoal. Nossa, todo mundo que está aqui hoje assistiu a aula de ontem. O que vocês acharam da aula de ontem, gente? Eu falei com vocês ontem em relação a como que acontecem as coisas, a gente não pode deixar passar, né? Principalmente saber aproveitar a oportunidade que aparece. Eu vou abrir o formulário aqui, que eu sei que vocês fizeram bastante pergunta sobre consultório. Hoje eu vou falar do meu consultório, que, sinceramente, para mim, é a minha maior realização profissional. Até porque a gente, como farmacêutico, a gente não tem isso, né? A gente fica aquele medinho de começar, mas depois que eu falar com vocês aqui, vocês vão entender que não precisa ter medo de começar. Pronto, avisei os grupos. Deixa eu só lembrar que combinei com vocês ontem. Depois da aula de ontem, alguns farmacêuticos me chamaram no WhatsApp para fazer algumas perguntas, né? Eu falei que ia responder hoje. Respondi, obviamente, lá para eles, mas eu falei que ia trazer para cá hoje justamente porque pode ser uma dúvida que, né, que é de todo mundo. E aí eu trouxe algumas dúvidas para vocês. O formulário que eu coloquei para vocês, gente, eu filtrei as perguntas, tá? Para não ficar pergunta repetida. E mesmo assim, deu 80 perguntas lá no formulário. Então, eu vou tentar juntar essas coisas, tá? Eu vou deixar para responder as perguntas do formulário no final. Porque como eu vou explicar para vocês como é que eu faço, como que vocês podem fazer, talvez eu responda a maioria das perguntas assim, né? Então, por exemplo, como começar com consultório, por exemplo, eu vou falar com vocês, tá bom? Antes, eu sempre fazia essa semana da autoridade farmacêutica durante uma semana. Eu fazia uma semana, ficava aqui conversando com vocês uma semana, justamente para conseguir trazer tudo para vocês, né? Só que acabava que, às vezes, ficava muito cansativo, né? Vocês podem ver que eu converso bastante, então
Então, eu sempre falo muito, e qualquer um dos assuntos que eu trago aqui, eu gosto muito de falar sobre, né, principalmente sobre atendimento farmacêutico. A gente tem a gente tem meio que um preconceito, né, com atendimento. A gente acha que a gente está pronto, que a gente já sai da faculdade formado nisso, e é bem diferente, né? A gente vê muito conceito, por exemplo, de atenção farmacêutica, né, na faculdade, mas a gente não trabalha atenção farmacêutica em drogaria, a gente não está acostumado com isso. E eu custei a entender isso, até porque eu achei, né, igual eu falei com vocês ontem, eu achei que era uma coisa normal, eu achei que todo mundo fazia isso, né? E aí, depois que eu fui conversar com alguns farmacêuticos, pouquíssimos farmacêuticos falavam comigo que faziam o que eu fazia. Então, por isso que eu fiz, né? Eu criei a fraternidade justamente para colocar isso na cabeça dos farmacêuticos, né? Vocês têm que fazer assim, 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 né? É, Inclusive, muita gente colocou no formulário em relação à fraternidade, tá? A fraternidade só vai abrir segunda-feira, não está aberta ainda. Tem o grupo VIP que já tá, né? Fica embaixo aí na descrição, que é justamente para que vocês, quem quiser entrar para a fraternidade, quem quiser ser membro da fraternidade, entre nesse grupo VIP, porque lá eu vou colocar primeiro as informações. Então, quando tiver desconto, quando tiver, igual essa última turma, por exemplo, essa é a última turma que vai ter antes da atualização, né, da fraternidade. Então, depois dessa turma, provavelmente eu não vou conseguir dar desconto mais, tá? Por motivo que eu falei na última semana da autoridade farmacêutica, eu expliquei direitinho para quem estava aqui comigo. A fraternidade farmacêutica, ela vai se tornar um curso de extensão para a faculdade, tá? Eu entrei em contato com algumas faculdades e eu tenho processo de análise, isso ainda, obviamente, mas a fraternidade, ela vai, ou seja, quem fizer a fraternidade, né, já vai ter esse curso de extensão, ou seja, já é uma coisa bem diferente do que um curso livre, né? Então, vai se tornar um curso de extensão. Quando eu contei isso na última semana da autoridade farmacêutica, o pessoal ficou doido, porque realmente a fraternidade é uma junção de coisas. Se vocês forem parar para pensar quanto que custa hoje um curso de farmacêutico para farmacêutico ensinando atendimento, quanto que custa? Quanto que custa um curso hoje de farmacêutico para farmacêutico ensinando sobre consultório farmacêutico, né? Não é um curso aleatório sobre consultórios, como montar o seu consultório, não é como montar um consultório farmacêutico, como você age como farmacêutico, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, né? Se você achar um curso desse, quanto que é esse curso? Então, é uma junção de coisas, né? Quanto que é que você paga hoje para um farmacêutico dar uma mentoria para você em relação ao que você deve fazer, o que você tem que acompanhar, o que você tem que fazer, o que você tem que seguir, né? Então, assim, é um negócio que se a gente for colocar por preço, né, em questão de preço, eu iria cobrar no mínimo 5 mil reais na fraternidade, né? Mas não é isso que eu cobro justamente porque eu sei que não é assim que, né, o pessoal não consegue comprar isso tudo de curso. Então, eu juntei tudo num lugar e coloquei a um preço de um, né? Então, são 7 cursos dentro da fraternidade, são 7 cursos pelo preço de nenhum direito, né? Porque não acha esse preço também. E a formação e implementação. Quem está aqui, que ainda não pensou nisso, a gente não está falando que vocês têm que ser expert em experimentação, igual eu fiquei, né? Não quer dizer que eu sou, mas eu me sinto assim, porque eu estudo tanto que hoje a maioria das perguntas que são feitas em relação à suplementação para mim, eu consigo responder. Então, eu sei muito sobre o assunto, mas eu não posso falar que eu sei tudo, obviamente, porque não sei. Mas eu estudo muito sobre isso. Então, você não precisa ser um profissional assim, você não precisa ser um expert em suplementação, mas é uma coisa que você precisa ter uma base muito boa. Porque todo mundo hoje tem informação na palma da mão, né? Todo mundo hoje consegue fazer pesquisa na palma da mão. Então, o uso de suplementos está crescendo muito. A gente tem essa impressão de que não está, porque a gente tem preconceito contra o suplemento. Mas, a partir do momento que você começa a demonstrar conhecimento de suplemento dentro da drogaria, sua venda aumenta absurdamente, porque é uma pessoa atrás da outra atrás de você, entende? Então, é um diferencial absurdo, porque é bem diferente mesmo, né, do pessoal ficar bobo quando você explica, quando você prova, tá falando a verdade, porque tem isso também, né? Você não pode só falar que uma coisa faz bem. Eu sempre fui assim.
Eu nunca fui de só falar. Eu sempre tinha um artigo científico ali comigo, impresso do meu lado. A pessoa duvidou, eu pegava e mostrava. Eu falava, olha, artigo tal de não sei onde dos Estados Unidos, de não sei onde do Canadá, né? De vários locais, né? Normalmente tem essa junção aí de artigos. Então, esse diferencial da suplementação é uma coisa que eu quis muito colocar na fraternidade. Então, assim, a fraternidade, ela forma farmacêuticos completamente diferentes dos que existem hoje, sabe? Infelizmente, 90% dos farmacêuticos hoje são ruins. São mesmo, são ruins de não terem conhecimento, de terem preguiça de trabalhar, de não gostarem da profissão. Ou seja, então, nós, infelizmente, temos isso, né? Igual como eu falei com vocês ontem, quem está aqui hoje comigo é diferente já, né? Só de estar aqui buscando um conhecimento, sabendo que eu vou passar para vocês experiências, né? E não foram embora, vocês estão aqui comigo, vocês já são diferentes, tá? Então, por isso que eu falei com vocês ontem, assistam a aula toda e hoje também assistam o que eu vou passar para vocês entenderem que nada é impossível e muito pelo contrário, é muito mais possível do que a gente imagina que é, tá? Então, por isso que eu criei a fraternidade, para colocar tudo num lugar só, né? À toa que eu falei da perícia ontem, eu trabalho com perícia judicial agora, e é uma coisa que eu aprendi em novembro do ano passado, entende? Eu aprendi sobre perícia em si, né? Eu já tinha alguns estudos de toxicologia, mas por hábito mesmo de estudar. Então, quando eu vi a perícia, quando eu vi coisa, né, uma coisa simples, que falavam que era complexo, mas na hora que você entra, é uma coisa que é muito mais simples do que você pensa. Quando eu vi a oportunidade da perícia, falei, caramba, é mais uma coisa que eu posso trabalhar e que eu consigo conciliar com a minha vida, né, com o que eu tenho, eu consigo conciliar, eu consigo gerar mais renda ainda, é mais uma coisa que eu consigo trabalhar e gerar renda, né, e eu rapidamente eu falei com meus alunos da fraternidade, falei, olha, vai ter novidade, e vão ter novidade aí. E aí, quando foi no mês de abril, eu comuniquei para eles, eu falei, olha, além do módulo de perícia judicial, eu vou colocar o módulo de gestão de drogarias e farmácias, ou seja, você vai se tornar um gerente, tá? Vai se tornar gerente, porque o que eu vou ensinar na parte de gestão é justamente isso, é o que você precisa saber para ser um gerente, assim, até sem ser gerente, você não precisa nem ser gerente, você vai saber de gestão de farmácia mais do que o próprio gerente, porque se ele não estuda também, ele não vai conseguir te alcançar. Então, a fraternidade, ela é isso, por isso que eu criei a fraternidade, tá? Então, vamos lá? Deixa eu falar com vocês, eu vou explicar para vocês direitinho. Ontem eu expliquei para vocês como que eu cheguei nessas funções que eu tenho, né? E por que isso? Porque eu sempre fui muito otimista. Eu sempre gostei muito da profissão. Eu sempre achei que tudo ia dar muito certo. E até hoje eu sou assim. Eu acho que tudo vai dar muito certo. Só que cada uma dessas coisas, cada uma dessas funções, né? Elas foram surgindo, né? Então, quantas vezes, imagina, pensa você aí, quantas vezes você já não deixou passar uma oportunidade assim, né? Então, eu, por exemplo, falei com vocês ontem, quando eu estava com o meu consultório, eu fui na drogaria, eu dava dicas de marketing para drogaria, e aí o cara perguntou se eu fazia mentoria de marketing para drogaria, né? Se fosse um farmacêutico normal, eu falava assim, não faço não, é só te dando uns toques mesmo. Só que na hora que ele falou isso, me deu aquele estalo. Eu falei, gente, por que eu não faço isso? Entende? Ah, Luciana, porque eu não tenho conhecimento em marketing. Tem. Se você quiser, você tem, né? Eu consegui muito conhecimento de marketing no YouTube, no Google, sabe? Só que pesquisando coisas certas mesmo. Eu pesquisava em relação à drogaria, em relação a layout, cores, perfume. Tudo isso eu fui colocando na drogaria. Sabe, eu fui testando. A gente fala marketing dos sentidos, né? Que a gente vai testando tudo o que a gente pode testar. A gente testa a experiência do cliente com a visão, dele ter uma visão limpa da drogaria, uma visão completa. A gente fala muito questão do olfativo, né? É igual vocês, por exemplo, vocês já passaram na frente de uma loja da Polishop, dentro de shopping. A Polishop dentro do shopping, quando tá em valor, como é que fala? Chamativo, aquela grill deles, né? Eles colocam na frente da loja, lá de dentro da loja, obviamente, da loja, e aí eles colocam o grill, você passa no vidro, você vê o grill ali, vê a televisão com o grill fazendo aquela carne maravilhosa, e a hora que você passa na porta da loja, tem cheiro de churrasco. Então, assim, a Polishop, ela não é
uma das mais tops, porque só porque os produtos são bons. Não é só porque os produtos são bons. É porque elas fazem um marketing todo centrado. É no visual, de você ver o produto ali, de você ver como é que usa, é no olfato, né? Para você ouvir, você ouvir, é ótimo. No olfato, para você sentir aquilo ali. Né? É no tato, ou seja, você chega lá dentro, você pega, você faz ela funcionar para ver como é que funciona, para ver que é fácil de fazer, né? Então, a Polishop, ela usa isso tudo. E tem várias drogarias que fazem isso também, né? Que melhora a experiência do cliente. E isso é uma coisa que a gente consegue aprender muito fácil, porque nós somos farmacêuticos. Então, o mais difícil a gente já sabe que é em relação aos medicamentos. Quais que podem, quais que não podem, né? O que a gente pode colocar para fora, o que deixa dentro do balcão, se coloca para fora ou não, né? O medicamento, por que farmacêutico tem a grande mania de ficar de trás do balcão? A gente acha isso errado demais, a gente ficar só de trás do balcão, entende? Você tem que sair de trás do balcão, é fora do balcão que as coisas acontecem, sabe? Então, assim, nós temos essa capacidade muito grande de conseguir adaptar essas coisas, né? E aí, quando eu tinha o meu consultório, eu pensava muito nisso, nessas coisas, sabe? Então, já que eu consigo pegar o meu conhecimento, empacotar ele e entregar para alguém, por que eu não faria isso? Por que eu não faria isso? E aí, eu falei com vocês, né, do curso que eu paguei, um curso de marketing que eu paguei para na verdade, marketing digital, né? Eu precisava de uma coisa digital, porque ele estava aí na pandemia. Então, eu precisava de uma coisa mais digital. E aí, ele pegou e... Quando eu comprei o curso, eu paguei 5 mil reais nesse curso, tá? 5, não, quase 6 mil, que eu dividi, né? Obviamente. Eu paguei quase 6 mil reais nesse curso. E eu falo assim, que eu paguei esse curso para ele me dar uma frase, assim. Ele me deu uma frase que estalou, que eu falei, putz, né? Realmente, é isso. Quando ele falou no curso lá que eu comprei, foi uma aula que esse professor ele foi falar sobre qual o público que você, sobre o que você deveria falar, né? Sobre o que você deveria ensinar as pessoas, sobre o que você deveria trabalhar, o que é a sua vida, assim. Se você se imaginasse daqui tantos anos e tal, o que era isso? E aí ele começou a falar coisas, né? Ele começou a falar qual que é o assunto que você mais gosta, aquelas coisas básicas. E aí ele falou assim, qual que é o assunto que você é chato? Qual que é aquele assunto que você fala, tem almoço de família? Aí eu acendeu a luzinha. Eu falei, suplementação. É o que eu trabalho no meu consultório, né? É o que eu falo com todo mundo. A pessoa vai almoçar aqui em casa, eu tô conversando com eles. Pra vocês terem ideia, eu fui num casamento no final do ano passado, de uma amiga minha, e eu cheguei lá, eu sentei na mesa com um amigo nosso, quando passou, sei lá, 10 minutos que a gente estava sentado, eu estava conversando com ele sobre vitamina D. Eu nem percebi que eu estava falando sobre aquilo. E o amigo, e o namorado dele, médico, conversando com a gente lá, né? Então, assim, quando eu vejo, eu falo sobre isso, de tanto que é importante, de tanto que eu estudo. Então, é uma coisa que eu falei, gente, não pode ficar só para mim. Não pode um conhecimento ficar só para mim, entende? Eu preciso que as pessoas entendam esse tipo de coisa, porque essas informações não chegam para a gente. Sabe como é que eu estudei suplementação? Eu comprei alguns cursos e a maioria deles ensinava fitoterapia, não era suplementação. E eu comprava achando que era suplementação. Aí chegava lá dentro, falava do whey, do antioxidante e tal, mas não falava o que era, o porquê que era. E aí eu comecei a pesquisar em artigo científico e um dia eu estava vendo um vídeo de um médico americano falando sobre a suplementação e ele falou do estresse oxidativo. Quando ele falou estresse oxidativo, que eu fui pesquisar, eu falei, caramba, sabe, é isso, eu tenho que estudar isso. Então eu comecei a estudar, assim, loucamente o estresse oxidativo, sabe? Eu comecei a estudar muito o estresse oxidativo. E aí, por que eu não falo que eu sou especialista em estresse oxidativo? Porque ninguém vai entender, né? Prefiro falar que eu sou especialista em suplementação. Então já tem 5, vai fazer 6 anos que eu estudo suplementação direto. Todos os dias eu acho um artigo, eu pesquiso um artigo, eu leio artigos que falam sobre isso, principalmente artigos em inglês, né? Artigos americanos, eu não falo inglês, tá, gente? Eu vou no tradutor do Google mesmo. E eu pesquiso esses artigos, por quê? Porque todo mundo, o mundo inteiro, que quer fazer um relato de alguma coisa que funcionou, faz em inglês. Porque é como se fosse uma latinha agora, né? Virou um negócio universal o inglês. Então, você só acha assim, né? Então, que eu achei uma vez um da USP
e era inglês. Eu achei ele lá, no site inglês. Não achei aqui, mas achei lá. Então, assim, existem várias coisas que a gente não sabe como que é, porque foi ensinado errado, e a gente tem que ir atrás para saber isso, tá? A gente não pode ficar nessa assim, eu aprendi na faculdade, então é isso aí, acabou. Não tem como ser diferente. Não é, professor erra também, sabe? Professor omite também, às vezes ele deixa de falar algumas coisas. Então, eu me tornei especialista em experimentação estudando assim. Muita gente me pergunta qual curso que você fez. Eu falo vários, minha filha. Vários. Se você quiser, eu te falo, mas nenhum funcionou. Nenhum deles. Não indico nenhum. Porque nenhum deles deu o conhecimento que eu tive procurando em artigo científico. Não é à toa que eu, lá na fraternidade, eu tenho a parte que eu disponibilizo. Drive, né? Tem os livros que eu já li, tem os artigos que tem lá, né? Que eu vou achando, que eu vou pesquisando, tá? Quando tem algo novo, quando o próprio aluno acha algo novo que eu nunca falei nas aulas, ele me chama e a gente conversa sobre isso, para conseguir falar. Até quando não é aluno, gente, até quando não é aluno, quando ele me manda uma coisa nova, me manda uma coisa que eu nunca tinha visto, ou já tinha visto mesmo, eu converso com ele sobre aquilo. Porque é uma coisa que eu sou apaixonada. Então, esse curso esse curso caríssimo que eu paguei de marketing, eu falo que foi para uma coisa só. Se eu fosse fazer hoje isso, se eu fosse pegar hoje isso, esse conhecimento que eu obtive, sabe, pegar esse conhecimento de qual que é a coisa que você mais ama falar, qual coisa que você mais ama, se você fosse ensinar o que seria isso. Então, os 5 mil reais valeu por essa frase, entende? Porque eu nunca tinha achado em lugar nenhum. Então, às vezes, o preço de uma coisa é diferente do valor dela. Muito diferente, entende? O retorno que isso me trouxe de ficar satisfeito em falar com as pessoas, né? Eu sempre falava com todo mundo, com minha tia chegava que eu conversava com ela sobre isso, minha mãe, meu pai, meu irmão. E aí, esse professor meu de marketing, ele falou assim, tá, mas por que você não pega esse conhecimento, então, e passa para frente, sabe? Pensa numa coisa que você gosta de fazer, né? Que ajuda as pessoas e que você pode cobrar por isso, né? Porque também não pode ser de graça, né? E você pode cobrar por isso. E aí chegou quando eu cheguei no curso de suplementação, eu falei, eu vou criar um curso de suplementação baseado em tudo o que eu procuro, o que eu acho em artigos científicos. E, gente, é muita coisa, tá? É muita coisa. Quando a gente começa a estudar, a gente fica bobo, porque a gente fala assim, não é possível que eu aprendi errado, sabe? Não é possível que eu achei a vida inteira que isso fazia mal. Então, por exemplo, quando eu aprendi que o colesterol não era o vilão, era o mocinho, eu custei a entender. Quando eu aprendi que o sal não aumentava a pressão arterial, aí eu fiquei assim, meu Deus, como assim não aumenta a pressão arterial? Eu aprendi que aumentava. Então, sabe, várias coisas desse tipo. Então, a gente precisa muito dessas coisas, assim, a gente precisa muito sair da nossa zona de conforto e pesquisar essas coisas diferentes para a gente entender como é que funciona. Aí cabe a você aceitar ou não, né? Cabe a você aceitar essas coisas ou não e seguir com a sua verdade, né? Mas aí eu criei essas coisas justamente porque vocês podem perceber que tudo isso tem é como se fosse uma coisa só, né? Eu dou a mentoria para drogaria do marketing que eu fazia nas drogarias que eu trabalhava. Eu não tive que estudar marketing para fazer drogaria. Por quê? Primeiro, porque como é uma consultoria, uma mentoria, é uma coisa personalizada, obviamente, né? Eu converso eu converso com o dono da farmácia ou com o gerente, sei lá, e quando eu converso com eles, a gente decide qual é o melhor para a drogaria e a gente faz uma análise, faz um calendário de marketing, tá? O que ele tem que fazer toda segunda-feira, o que ele tem que fazer toda terça, toda quarta, toda quinta. Tem um calendário de marketing que eu faço para as drogarias e isso é que faz a diferença. Se a pessoa pegar esse calendário, só esse calendário que eu faço. Se ela coloca, então que eu falo isso, né? Quando eu vou vender a minha mentoria, quando eu vou conversar com algum gerente, com um dono, eu sempre falo, se você pegar só um desses itens que eu aconselho, que é o calendário já é desenvolvido especificamente para cada drogaria. Se você pegar esse calendário aqui e fizer ele um mês, os 30 dias certinho, eu duvido que não aumente pelo menos 20% do seu faturamento. Porque eu duvido, realmente eu duvido, a não ser que o lugar seja muito ruim, sabe? Mas eu duvido que não aumente. Porque são coisas que eu aprendi que funcionam.
sabe? Só que ele tem que fazer todos os dias, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias, durante 30 dias, ele vai ver que vai aumentar o faturamento dele em pelo menos 20%. E, gente, isso, para quem trabalha em drogaria, para quem é dono de drogaria, isso é muita coisa, tá? Então, assim, e como que eu criei essa mentoria? Como que eu sabia disso? Porque eu estava numa drogaria e eu testava as coisas na drogaria. Um dia eu testei um layout, outro dia eu testei um pós-venda, outro dia eu fui testando coisas que funcionavam. E quando eu vi, falei, olha, melhorou o faturamento, né? A gente, quando eu testava por semana para saber se melhorava. Depois eu vi o mês no final. Então, várias coisas eu fui testando e fui aumentando o faturamento. Eu falei assim, olha, isso funciona. Só que eu só parei para pensar nisso quando o cara perguntou se eu fazia mentoria de marketing. Aí eu falei, nossa, eu já fiz isso e funcionou. Eu já fiz aquilo e funcionou. Aí eu fui colocando na lista. Quando testei na primeira drogaria, funcionou. Entendeu? E se não tivesse funcionado, Luciana, eu melhoraria. Eu não ia desistir dessa ideia, porque todo mundo precisa, entende? Então, para vocês tem que aprender a aproveitar em oportunidade. Vocês têm que aprender a aproveitar a oportunidade. Eu vou falar com vocês do consultório, para vocês terem uma ideia do que é aproveitar essa oportunidade, né? Eu contei para vocês ontem da farmácia, né? Quando eu comprei a minha farmácia, né? E eu fui abrir o consultório, fui montar o consultório lá. E eu fiquei encantada com o consultório. Por que eu fiquei encantada com o consultório? Eu sempre quis trabalhar com essa parte, né? Até que eu fiz pós-graduação em farmácia estética, eu queria muito ter um consultório, né? E eu achei que só fazendo estética ou clínica para eu fazer isso, mas eu não queria prescrever medicamento, eu queria prescrever suplemento. E aí eu fiz a pós em estética para conseguir ter isso, né? Ter o consultório, as pessoas chegarem no meu consultório, trabalhar com, sei lá, emagrecimento, com qualquer coisa, mas que eu pudesse ter o meu consultório, ter a minha clínica ali, né? E aí, quando eu deu a ideia do consultório na drogaria, eu falei, gente, é isso, sabe? É isso que tem que fazer. Então, testei na farmácia, na primeira farmácia, depois eu fui para mim, eu tinha certeza que ia funcionar. Quando a minha fechou, minha drogaria, né? Eu tive que devolver a drogaria, eu me vi assim, olha, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu não posso esperar alguém me chamar para trabalhar, e até porque me chamavam para trabalhar para pegar cargos de farmacêutico querendo me pagar um absurdo, né? E aí eu nunca aceitei. Assim não, né? Igual eu falei com vocês ontem. Eu sempre aceitei quando eu podia conversar com o dono a respeito disso. Olha, beleza, você quer me pagar 70% do piso? Ótimo, não tem problema. Eu recebo. Só que a gente vai combinar assim, assim, assim. Aquele negócio dos 2 meses que eu falei com vocês. Até porque, gente, o piso, eu acho o piso barato, tá? Eu acho que a gente recebe pouco. Só que eu acho que a gente recebe o tanto que a gente merece. Não a gente, né? Igual eu falei, vocês estão aqui, são diferentes, eu sou diferente. A gente não, mas 90% dos farmacêuticos merecem esse piso, porque realmente não fazem nada, né? Não ajudam em nada, não dão uma melhorada. Então, é um piso que, se me perguntar hoje, é um piso bom? Eu falo, é um piso bom. Pelo que a maioria dos farmacêuticos trazem para as farmácias, é um piso bom, tá? Para mim, não é. Eu não aceitaria hoje, mas porque eu sei o valor que eu tenho, né? Então, né, com essa ideia de que eu precisava fazer alguma coisa, que eu precisava trabalhar com alguma coisa, eu falei, bom, vou aproveitar que eu não estou trabalhando em lugar nenhum mais, né, e vou abrir meu consultório. Aí, quando eu tive a ideia de abrir meu consultório, eu falei, gente, aonde que eu vou abrir meu consultório? Não tem um lugar aqui que eu possa abrir meu consultório. Aí, eu peguei e fui numa clínica, né, tinha uma clínica na frente da loja do meu marido tem uma loja de informática, e aí tinha uma clínica na frente da loja dele, bem no centro da cidade. E eu falei, olha, né, vou arrumar a gente trabalhar aqui, porque é bom que eu fico aqui na cidade, não preciso ir para longe, para ficar longe das minhas filhas. Tá aqui mesmo, eu venho aqui quando eu puder vir. E eu fui lá na clínica com a ideia de fazer o seguinte. Eu falei, bom, eu quero montar meu consultório, certo? Só que do jeito que eu estou, eu não consigo nem alugar uma sala. Eu não posso alugar uma sala, eu não posso ter esse compromisso de pagar uma coisa por mês, porque não dá. Não dá, tava só com o meu marido, né, recebendo aqui em casa. Então, eu peguei e falei, olha, eu vou lá. Eu perguntar para eles se tem alguma sala, né, que eu possa pegar essa sala, possa atender nessa sala. Aí eu pensei em todas as possibilidades. Ah, mas aí a pessoa vai falar que eu vou esperar chegar cliente, né? Se não chegar cliente, eu também não pago e tal. E aí eu falei, não, se acontecer a pessoa perguntar isso, eu falo que eu tenho um curso em marketing digital, que eu trabalho com isso, trabalho com anúncios do Facebook, anúncios em Instagram, né?
Falo várias coisas sobre mim, né? Falo várias coisas que eu posso fazer, que eu não sou a pessoa como é que fala? Esqueci a palavra, acomoda, né? Não sou uma pessoa que acomoda. Então, eu já fui com esse pensamento, né? Já fui com 5 pedras na mão para, se eles falassem comigo, por exemplo, que nunca viram consultório farmacêutico, né? E aí, eu cheguei lá, fui conversar com a recepcionista, né? Falei com ela, falei, olha, eu queria saber com vocês se vocês têm alguma sala aqui que vocês podem ceder para eu trabalhar, para eu montar meu consultório. Aí eu falei quem que eu era, e como que a cidade é pequena, é menor, né, gente? Não é uma cidade pequena, é uma cidade menor. Então, meio que as pessoas se conhecem, né? Mesmo que seja família fulano, né? As pessoas conhecem. E aí eu comecei a falar sobre a família do meu marido, e ela falou assim: não, o doutor, que é dono aqui da negócio, vem aqui toda quarta-feira, vem aqui e conversa com ele. Aí eu peguei e ela pegou e falou comigo assim: separa um currículo seu, né? Um currículo, traça o portfólio, né? Para ele dar uma olhada, mas vem conversar com ele. E aí eu peguei e preparei. Isso era, gente, numa quinta-feira, ou seja, a gente esperou uma semana para conversar ainda, né? E aí, nessa semana, eu preparei o meu currículo, peguei todos os cursos que eu podia, que eu achei que eu achei na internet que eu tinha feito já, coloquei nesse currículo, coloquei os cursos de estética que eu tinha feito, os meus cursos de suplementação que eu tinha feito, coloquei um monte de coisa, e fiz um portfólio, né, com o que eu faria, né, com o que eu faria, porque eu ainda não tinha portfólio em relação a isso, eu tinha portfólio sobre estética básica, que era o que eu trabalhava antes, eu gostei muito de fazer massagem, eu sempre trabalhei com isso. Então, eu preparei um portfólio com coisas que eu faria no consultório. Quando eu cheguei na quarta-feira para conversar com o médico, a primeira página do meu portfólio, eu preparei um portfólio bonito, gastei, inclusive, imprimi aquelas folhas grossas, né, para ficar bem bonito, ficar bem profissional, coloquei numa pasta bonita. Aí o médico, eu cheguei para conversar com ele é super gente boa, ele pegou e abriu o meu portfólio, né, olhou meu currículo, já tirou uma folha do currículo assim, começou a ler e tal. Aí eu falei com ele, esse é meu portfólio, né? Pode dar uma olhada aí. Aí ele falou assim: não, pelos cursos que você tem aqui, eu não preciso nem olhar. Pegou, segurou meu currículo, fechou o portfólio e me entregou. Ou seja, eu não precisava nem ter feito portfólio. E aí eu peguei e aí comecei a conversar com ele, comecei a falar sobre a suplementação, sobre o que eu fazia, sobre o que eu já tinha feito com a minha mãe, com a minha tia, com meu marido, com meu pai, né, em relação a dores, em relação a coisas específicas. Ele ficou de boca aberta, porque ele, inclusive, é cirurgião, né, num dos melhores hospitais de Belo Horizonte, diretor e cirurgião desse hospital de Belo Horizonte, e ele ficou bobo porque ele não sabia as coisas que eu tinha falado com ele. Nós ficamos conversando já com umas 2 horas. E aí, eu falando sobre ele, tudo que eu fazia, ele falou: não tem dúvida nenhuma, você pode ficar aqui, pode pegar uma sala aí, né? Aí eu peguei e falei com ele, falei: olha, mas eu não tenho condições no momento de alugar uma sala. A gente pode combinar de cada consulta que eu fizer, eu te passo uma porcentagem? Ele falou: não, pode, conversa lá com a Cida, né, que é a nossa recepcionista, conversa lá com a Cida, para você acertar direitinho, já pede ela para te mostrar salas que estão disponíveis, e assim foi. E aí eu já conversei com a Cida, que inclusive nós perdemos a Cida mês passado para o Covid. Eu conversei com a Cida me levou nas salas, e nisso eu lembro que tinha 2 salas vazias, né? Uma bem bonitinha, bem pequenininha, que era a conta, assim, da mesa e da maca, né? E a outra uma sala enorme, e eu comecei na pequenininha e fui para enorme depois, né? Porque eu fui levando equipamentos, levando as coisas. E aí, porque eu falo que meu consultório eu abri sem custo nenhum, porque eu não gastei nada. Por quê? Eu cheguei lá no consultório, cheguei lá nessa clínica, era uma clínica médica, já tinha alguns pacientes, obviamente, né? É clínica mais antiga. E eu cheguei nesse consultório, falei com ele o que eu tinha que fazer, e aí eu comecei a crescer minha página no Instagram, comecei a fazer anúncios no Instagram, para aqui, para a cidade, que fica bem baratinho, tipo assim, R$10 por dia. Eu colocava anúncio aqui para a cidade, ia chegando nas pessoas. E, óbvio, um anúncio bem feito, né? Não é anúncio qualquer que você coloca no Facebook, não. Eu coloquei um anúncio bem feito, bem detalhado, mostrando o que eu fazia. Quando eu comecei a anunciar isso, começou a aparecer as pessoas, fora as pessoas que a própria Cida indicava. A própria recepcionista falou assim: olha, agora nós temos uma farmacêutica aqui que faz assim, assim, assim. Isso é importante você conversar com a pessoa. Eu ajudei muito a Cida também.
ela tinha muitas dores, bico de papagaio, essas coisas, eu fui ajudando ela, e cada coisa que eu ajudava, ela ia falando, entende? E assim, eu não cobrava dela, obviamente, né? E ela me ajudava muito, porque todo mundo que chegava lá, ela falava, né, sobre o que eu tinha feito para ela. Então, eu cheguei nessa clínica, né? A clínica mesmo já tinha o prontuário, que era padronizado, já tinha receituário, né? Já tinha a ficha de anamnese. Eu que peguei a ficha de anamnese e meio que como é que fala? Implementei a ficha de lá, porque era uma ficha básica, né? E eu peguei e implementei. Não sei se tem uma ficha minha aqui, pra vocês terem ideia. Deve ter mais de 70 perguntas na minha ficha de anamnese. Acho que tinha uma aqui, eu nem sei cadê ela mais. Minha ficha de anamnese é muito comprida. Só que eu não gasto com a pessoa perguntando para a pessoa o que é que a pessoa tem. Eu converso com o meu paciente a ponto dele saber, a ponto dele nem perceber que ele falou comigo, entende? Ele nem percebe que ele respondeu tanta pergunta assim. Que estranho, acho que tinha uma aqui, eu já perdi ela. Tem muito tempo que eu não mexo nelas. Se eu achar que depois eu mostro para vocês. E aí eu peguei e implementei essa ficha de anamnese. E aí, eu entrei nessa clínica e comecei a ter meu consultório sem custo algum. O que eu falo que é custo algum? Eu não entrei com nada a não ser com o meu estetoscópio, que eu tinha da drogaria, né? Eu já tinha comprado para usar na drogaria o estetoscópio com o esfigmo, era a única coisa que eu tinha, e eu usava isso sim, tá? Eu usava isso. E lá na clínica, eu não usava as coisas da clínica, a não ser, obviamente, o prontuário, que era uma coisa padronizada. Eu usava tudo meu, né? Então, depois eu passei a ter o aparelhinho de glicose, depois eu passei a ter o oxímetro, depois eu passei a ter termômetro, tudo isso, balanço de biopedância. Então, essas coisas eu fui colocando depois, né? Eu comecei o consultório totalmente crua, totalmente crua. A pessoa chegava lá e saía com a prescrição. Obviamente que ela tinha todo o cuidado comigo, né? Tipo assim, eu tinha todo aquele cuidado de conversar com a pessoa, de mandar mensagem toda semana, né? Perguntar como é que tava, se estava precisando de alguma coisa. Tudo isso que é depois, né? É pós-venda. Isso é muito melhor para fidelizar um paciente do que a pré-venda, né? Então, eu montei o meu consultório, né? Eu consegui montar o meu consultório do zero mesmo. Lá dentro não tinha nada, a não ser as coisas da clínica. E aí depois eu comprei uma maca, né? Eu comprei a maca, né? Ó, pra você ver como é que vocês podem olhar essas coisas. Eu comprei uma maca portátil pela OLX. A marca devia valer uns R$900, que é uma marca conhecida, né? Por ser portátil aí no meio de estética. Essa marca era uns R$900, eu comprei na OLX por 300, que a mulher estava vendendo a marca novinha, e eu comprei na OLX. E comprei por R$300. Então, eu tinha uma marca muito boa, né? Eu tenho ainda, tá lá ainda na clínica, só que ela por um preço mais em conta. Então, nem isso eu gastei muito, entende? A balança de biopedância eu comprei, obviamente, de primeira mão, né? Comprei, né, me fala, comprei nova, né? Os aparelhos também, aparelho de glicose, aparelho, né, de todos esses aparelhinhos. Mas várias coisas vocês podem olhar, por exemplo, vocês querem montar um consultório independente, não querem colocar numa clínica, vocês podem muito bem colocar coisa de segunda mão, sabe? Compra uma mesa de segunda mão na OLX, compra a maca de segunda mão na OLX, não tem problema, sabe? O problema é vocês não começarem porque vocês acham que não está na hora. E quando você falar assim, agora eu estou pronto, acabou, não é novidade mais, entendeu? Eu falo porque, por experiência própria, o consultório foi assim, eu achei que eu ia demorar pelo menos um ano para me adaptar, e assim, no primeiro mês já tinha cliente que eu, né, nunca achei que ia ter no primeiro mês, né? Então eu ficava boba quando chegava cliente a esse ponto. E aí, depois que eu falei com vocês, eu coloquei uma meta, eu falei, com 5 anos de consultório, eu quero estar recebendo isso, obviamente ninguém imaginava a pandemia, né, gente? Mas com 3 anos que eu tinha consultório, eu já tinha isso, foi bem quando chegou a pandemia. Então, com 3 anos de consultório, eu já tinha a meta, já bati a meta que era bater com 5 anos. Então, eu adiantei isso. E por quê? Junção de coisas, né? Junção de coisas. Junção da experiência que eu tive nos lugares, junção da maldade, né, que eu já tinha de atender as pessoas, de saber quem que você leva para frente ou não, né? De saber quem realmente é a pessoa que vale, né? Qual cliente que vale mesmo você ficar ali. Então, todas essas coisas, né? Foi o que foi me
o que foi me dando, como é que fala? Me dando maldade com as coisas, né? Foi me dando essa maldade de falar assim, isso aqui eu testei em tal lugar e não funcionou, né? Eu vou tentar tal coisa. E assim foi. Eu fiz o Instagram da clínica, porque a clínica é bem mais, o doutor lá é mais velho, então ele não precisa de marketing, gente, vocês têm ideia. Ele não faz nenhum marketing, ele não tem panfleto, ele não tem Instagram, ele não tem nada. E quando ele vem atender aqui na cidade, ele vem na quarta-feira ainda, ele vai atender na quarta-feira, no mínimo 30 pessoas por dia. No mínimo 30 pessoas por dia, tá? A consulta dele lá fica lotado e é só para ele. Então, assim, ele não faz marketing nem precisa, né? E eu não, eu queria fazer justamente por isso. Então, eu mesma fiz o marketing da clínica, né? Eu comecei a divulgar as coisas da clínica, nutricionista, tinha gastro, né? Ele mesmo, como cirurgião plástico, pequenas cirurgias, ele fazia pequenas cirurgias na clínica. Então, assim, eu mesmo peguei fazendo esse tipo de coisas que eu fazia para drogaria. Eu não vou fazer para consultório, entende? Eu não vou fazer para uma clínica, que depende, que se a clínica não tá boa o suficiente, ela vai fechar, certo? Aí fecha com o meu consultório lá dentro. Então, eu tinha que fazer essas coisas para ajudar. Então, eu fazia, da mesma forma que eu ajudava no Instagram das drogarias, eu também fiz o Instagram do consultório, da clínica, né? Então, são coisas que a gente tem que colocar como prioridade. Entende? Eu falei que eu ia abrir o consultório, então eu abri o consultório. Independente. Isso foi assim, quando eu falei que eu abri o consultório, foi numa terça-feira, na quinta-feira, se eu tivesse na quarta, eu já tinha conversado, né? Era menos de uma semana. Né? Foi na terça-feira eu tive essa ideia de ir na clínica, na quinta-feira eu fui na clínica, na outra quarta eu conversei com o médico, na segunda-feira seguinte eu conversei. Foi 2 semanas. De quando eu falei que eu ia abrir meu consultório, eu abri meu consultório. Foi 2 semanas. Então, assim, a gente tem que ter essa pressa, entende? Essa pressa de fazer as coisas, justamente porque tem gente que chega primeiro e faz primeiro. E aí, vocês podem ter certeza que hoje, por exemplo, se chegar uma outra farmacêutica aqui e quiser abrir um consultório farmacêutico, é óbvio, gente, que vai ter público. É lógico que vai ter público. Se você tem na sua cidade aí, se chegar um médico e abrir o consultório, ele não vai ter? Óbvio, vai ter, entende? Vai ter cliente. Então, se chegar um farmacêutico hoje aqui e abrir um consultório aqui na minha cidade, vai ter campo para ela sim, óbvio que vai. Só que de quem que as pessoas lembram? De quem abriu primeiro, de quem faz uma coisa diferente que a suplementação, entende? Eu faço prescrição de MIPs muito pouco, tá? Muito pouco mesmo. É mais indicação mesmo das coisas. E eu falo isso, né? Porque eu fiz todas essas coisas que eu comecei sem custo. Eu comecei sem investimento. Óbvio, gente, que tem o investimento do conhecimento. Eu falo sem investimento, por exemplo, se hoje vocês parassem, antes dessa live que vocês, né, que vocês estão vendo aqui hoje, antes do meu relato aqui hoje, se essa pessoa virar para você e falar assim, por que você não monta um consultório? O que você vai pensar? Ah, não, é burocracia, eu preciso de um lugar para abrir, eu preciso de dinheiro, eu preciso de comprar tal coisa, eu preciso de... Você vai listar várias coisas para te impedir de abrir um consultório, certo? Ou qualquer coisa, abrir sua drogaria, por exemplo, abrir qualquer outra coisa. Mas se você sair dessa zona de conforto, sair desse lugar que não tá tão bom para você, assim, né? Você vai colocar esses pontos, entende? Por que você vai colocar esses pontos? Porque para nós é mais fácil, entendeu? Para a gente é mais fácil colocar um ponto negativo e falar, ah, não vou abrir não porque não vai funcionar. Do que você colocar na cabeça assim, não, eu vou abrir logo, porque se vier outra pessoa, ele abre primeiro do que eu. E aí é aquela frase que eu falei com vocês ontem, por que tem pessoas que são piores do que vocês e estão melhores do que vocês? Por isso, elas arriscaram, entendeu? E tem uma pessoa hoje, um farmacêutico que é recém-formado, gente, eu ficava revoltada quando eu via, né? Na época da minha faculdade, tinha, sei lá, dentro dos meus colegas ali, devia ter pelo menos uns 5, que era aquele tipo de pessoa que não ia na aula, não frequentava as aulas, não ia nas aulas, na hora das provas colavam e formou, né? E formou. E aí a gente falou assim, gente, como é que fulano de tal formou? Não tem esse, que a gente sempre tem um assim, né? Como é que fulano de tal formou? Aí eu ficava assim, né, procurando emprego, né? E eu não conseguia, por exemplo, fechar com alguém, porque eu não aceitava receber aquele valor. E aí, do nada,
eu vi o tal do fulano viajando, né? Indo para não sei onde, trabalhar na praia, trabalhar. Isso é meio com inveja, né, gente? É meio com invejinha ali. E eu falava, gente, como assim? Sabe? Fulano não era melhor do que eu, né? Não era melhor do que eu. Eu era mais inteligente do que ele, né? Eu formei com mais capacidade do que ele, isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. E fulano tá trabalhando na praia. Tá morando, sei lá, em Maceió, sabe? Trabalhando na praia, ganhando bem. Como assim? Mas por que essa pessoa... O que aconteceu isso com essa pessoa e não aconteceu comigo? Porque simplesmente a pessoa foi lá e fez. Porque simplesmente a pessoa ligou para ele e falou assim: aqui, eu tô precisando de um farmacêutico Maceió, você quer vir? Ele vou, e pronto, e foi. Comigo não era assim, né? Me ligava e falava assim: ah, não, não posso, porque eu tenho minha filha e tal, e eu não vou por causa disso, e eu não quero, não fico longe da minha família, entende? Então eu não podia reclamar daquilo. Eu não podia reclamar, porque quem queria aquela vida era eu. Então, se você for para pensar hoje, né? Se você for analisar a sua vida hoje, como é que tá a sua vida profissional? Você, como farmacêutico, você está satisfeito, né? Farmaceuticamente falando, você está satisfeito com o seu reconhecimento profissional, com a sua autoridade? Na sua vida financeira, você está satisfeita? Você queria ganhar mais, ou você podia até ganhar menos, mas trabalhar menos também, ficar em casa, né? A sua relação com a sua família, ou com o seu marido, ou com o seu namorado, com sua esposa, com seus filhos, você poderia melhorar? Então melhora. Sabe? A gente fica esperando as coisas acontecerem, a gente fica esperando um olheiro de uma super indústria aparecer na drogaria e falar assim: nossa, gostei de você, vou te contratar para minha indústria. Não vai acontecer isso, gente. Não vai acontecer. Então a gente tem que ter essa mentalidade de sair do lugar. Entende? A gente tem que ter essa mentalidade de arriscar nas coisas. A gente tem que ter esse pensamento. E isso a gente só consegue definindo prioridade. A gente só consegue esse tipo de pensamento definindo prioridades. A gente só consegue que é a sua principal, qual é o seu principal desejo para agora? Ah, eu quero passar o Natal com a minha família. Tá, e você está lá no norte e sua família está lá no sul. Por que você precisa para passar o Natal com a sua família? Ah, eu preciso de dinheiro. Pronto. Como é que você vai conseguir dinheiro? Você tem que dar, entende? Vai esperar chegar o Natal para você falar assim: não vai dar para eu ir, e vai ficar lamentando porque você recebe pouco, porque o trabalho é ruim, entende? Então, tudo isso é uma coisa da gente sair da zona de conforto, entendeu? Eu falo muito, gente, a zona de conforto, falo muito mesmo, porque a zona de conforto é muito ruim, sabe? É uma coisa estável, ótimo, é uma coisa que você fica ali pro resto da vida, né? Mas não acontece nada. Você não sobe de cargo, você não é promovido, você não tem uma profissão melhor, você não é reconhecido profissionalmente, você não tem autoridade, entende? E aí, de que adianta? Entende? De que adianta você estar ali parado, estagnado, e não ter essas coisas? Entende? Vocês estão aqui porque vocês querem reconhecimento profissional, porque foi para isso que vocês entraram nos grupos, né? Que vocês viram que eu estava falando sobre reconhecimento profissional. Então, eu sei que vocês querem ser diferentes, entende? Eu sei que vocês querem ser farmacêuticos diferentes, melhores, entende? E não é melhor, né, vendendo coisa errada, fazendo uma coisa errada, porque senão vocês estariam fazendo. Todo mundo sabe como é que faz coisa errada, né? Então, essas aulas são para isso, para vocês entenderem como que eu fui fazendo essas coisas, como que surgiu essas coisas, né, na minha vida, sem que eu precisasse gastar com isso, né? E aí, a última dessas coisas é a perícia. Gente, a perícia judicial é uma coisa tão simples, que vocês não têm noção. O nome perícia judicial parece uma coisa muito forte, né? É uma coisa muito séria, obviamente é uma coisa muito séria, né? Mas é uma coisa muito simples. Para você ter uma ideia, a perícia, ela vocês já ouviram falar, obviamente, do perito criminal, né? Que é o perito da Polícia Federal, é o perito, né, que passa num concurso, né? Faz um concurso para a polícia e entra na polícia, seja ela civil ou federal, né? É o perito criminal. Esse é o perito oficial. Ou seja, se acontece hoje um assassinato, por exemplo, quem que é que vai ser chamado é o perito criminal, certo? Só que existem processos. Por exemplo, na parte da engenharia, por exemplo, caiu um prédio, certo? Caiu não, um prédio não. Vamos antes de cair, né? Ele está trincando, por exemplo, está lá trincando. E aí, os próprios moradores abrem um processo contra a construtora, falando: olha, o prédio, né, tá assim, a construtora prometeu que ia fazer tal coisa, não fez, né? Então a gente está abrindo um processo contra ela né, para ela pagar isso, para ela reformar o prédio e tal. E aí,
Quando entra com esse processo, o juiz, ele não tem o conhecimento específico em tudo. O juiz, ele sabe de direito, ele sabe de todas as leis, ele sabe de tudo envolvido à lei. Mas ele não sabe, por exemplo, o que uma rachadura quer dizer. Se aquela rachadura ali é uma rachadura só de tinta ou se é uma rachadura de parede, de viga, entendeu? Ele não sabe esse tipo de coisa. Então, o que ele faz? Tem o pessoal que entra, por exemplo, os moradores do prédio entram contra a construtora, certo? E aí, o juiz fala assim, então tá, então vocês estão entrando contra, né? A consultora falou que fez o projeto certo, vocês estão falando que o projeto não está certo, certo? Então o que a gente vai fazer? Vou contratar um perito. Aí o juiz vai chamar um perito para fazer a perícia daquele local, entende? E aí ele vai chamar o perito judicial, que é para aquele processo, é para a parte judiciária, não é para a parte criminal. Né? Aí vem o perito judicial, o engenheiro. Aí o engenheiro vai lá, examina o prédio, fala, não, aí ele faz um laudo. O prédio se apresenta assim e tal, taranã, né? Concluindo que há risco de queda, taranã. O perito faz isso. Ou não, né? Concluindo que não há risco de queda, é somente rachaduras de tinta e taranã. Essas coisas assim. Então, isso é a perícia judicial, entende? Para nós, farmacêuticos, é mais simples ainda. Porque a maioria das vezes a gente não precisa ir no local fazer perícia. Por que isso? Quando precisa ir no local fazer perícia, é quando, por exemplo, constata a venda de um medicamento vencido, né? A venda de um lote vencido de alguma coisa. Teve uma perícia farmacêutica que foi feita, que foi com um casal de idosos. Não foi comigo, tá? Eu ouvi isso, eu vi de uma perita falando sobre isso. O casal de idoso morreu depois de tomar um medicamento, se não me engano, foi colchicina. Se não me engano, foi colchicina. Eu não lembro muito bem. Mas parece que esse casal de idosos morreu porque eles tomaram essa colchicina manipulada. E quando manipularam a colchicina, eles fizeram ela 10 vezes mais forte do que tinha que ser. Era uma dosagem que tinha que ser manipulada. E aí a manipulação pegou e errou e fez 10 vezes mais forte. Os dois morreram, gente. O casal de idosos morreu. Aí a filha entrou num processo contra a farmácia, que falou, olha, começou a passar mal, depois começou a tomar isso aqui. E guardou o remédio. Aí entrou uma perita farmacêutica, e nisso assim, gente, depois de rolar todo um processo, obviamente, né? O juiz chamou a perita farmacêutica, a perita foi lá, recolheu aqueles medicamentos, levou no laboratório, para o laboratório fazer o teste, aí descobriu que tinha 10 vezes mais colchicina naquilo ali. E para quem não sabe, a margem terapêutica da colchicina é muito pouca, né? É muito pequena. Então, não pode ter esses erros assim. E aí foi constatado, a própria perícia colocou que foi constatado que a colchicina tinha mais do que isso. Aí faz uma análise farmacológica, né? A colchicina, medicamento assim, tal, que não pode ser usado assim, que pode ser usado assim. É isso, entende? Então, pra vocês terem ideia que eu falei com vocês, né? Uma vez apareceu uma perícia para mim, que era a perícia para eu falar se um medicamento era de uso hospitalar ou não. Só isso. Assim, obviamente que tinha, né? Perguntando sobre o caso, sobre a moça que tomou o medicamento, sobre tudo, mas a pergunta farmacêutica era: tal medicamento é de uso domiciliar ou de uso hospitalar? Requer cuidados ou não requer cuidados? Pronto, era isso. Da minha casa, eu sentei aqui no computador e fiz. Entende? Então, é uma coisa muito simples. Aqui em Minas, a gente não precisa pagar nada, não é obrigatório nem curso de perícia judicial. Obviamente que a gente faz para ter mais conhecimento, mas a gente tem uma coisa que a gente tem que pagar, que é para provar que a gente é autônomo, que é uma inscrição municipal, tá? Em outros lugares não precisa. Então, São Paulo, por exemplo, se não me engano, não precisa da inscrição municipal, porém, é obrigatório pelo menos 30 horas de curso, entende? E é um curso livre também. Então, por isso que eu resolvi colocar a fraternidade. Eu coloquei e falei, olha, já que eu sei sobre isso, eu vou juntar essas duas coisas. A parte que eu estudei de toxicologia, as minhas experiências como perita, como assistente técnica, porque tem isso também. A assistência técnica, gente, é o perito da parte, né? Ou seja, entrou no processo, o juiz falou assim, olha, nomeie o perito farmacêutico para fazer tal coisa. Aí vem um advogado de um lado e fala, tá bom, então a gente vai nomear fulano de tal para ser o assistente técnico na hora da perícia. Aí vem o outro lado e fala, tá bom, vamos nomear fulano de tal para assistente técnico na hora da perícia. Então aí vai o perito e as duas partes com os assistentes técnicos fazer a perícia naquele local, quando tem o local para fazer perícia. Então, é muito simples essas coisas, sabe? Vamos, sei lá, falar leve isso, né? E aí, por isso que eu falei, olha, eu vou começar a fazer.
quando apareceu a primeira, né, eu comentei, inclusive, né, eu falei, gente, será, acho que até com meu marido, eu falei com ele que eu não sabia se eu deveria aceitar a primeira perícia que apareceu para mim. Eu não sabia se eu deveria aceitar, porque, né, era a primeira, né, e se eu errasse. Aí ele falou assim, tá, mas se você não aceitar, como é que você vai saber que está pronta? Entendeu? Não tem como saber. Não tem como você saber se vai estar pronta se você não fizer. Então, foi assim que eu fui e fiz a perícia, e foi a coisa mais simples que eu tinha feito, mais simples que qualquer uma das outras coisas que eu faço, né? A perícia é a mais fácil. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu ver aqui se vocês mandaram alguma dúvida. Gente, eu falei tanto, né? Nossa Senhora, 50 minutos falando. Obrigada, Patrick. Ai, gente, que bom que vocês gostam das lives. Que bom mesmo. Obrigada, Davi. Com certeza, Eunice, com certeza. Tem uma coisa que falta no farmacêutico, é essa postura, né? De eu sou farmacêutico, eu sou o especialista em medicamentos, né? Então, isso falta muito mesmo. Que bom, Patrick. Que bom que está te ajudando. É isso que eu quero. É isso. Eu quero que saiam da zona de conforto. Eu quero que abra a cabeça da zona de conforto. Deixa eu responder aqui para vocês. Tem várias perguntas no formulário. Deixa eu pegar algumas aqui que eu não falei. Deixa eu ver aqui. Como aplicar? Eu mostrei as formas. Como começa a trabalhar por conta própria, né? Eu falei com vocês em relação a esqueci. A como começar, né, gente? Como começar do zero, sem investimento, né? Tem que ir para frente, tem que sair mesmo, tem que sair, né, da zona de conforto. Deixa eu ver aqui a próxima. Atendimento e atenção farmacêutica servem para atuar também na área estética? Serve para tudo. O atendimento e atenção farmacêutica é o que a gente já tinha que fazer sempre, entende? É a nossa função, é trabalhar com atendimento e atenção farmacêutica. O atendimento farmacêutico nada mais é do que você conversar com o paciente, né? A gente tem que parar com essa mania de o paciente chegar na farmácia e a gente só entrega caixinha. Para de ser farmacêutico entregador de caixinha, sabe? O farmacêutico entregador de caixinha, não adianta. Ele não vai conseguir ser um bom profissional. Tem que ser aquele profissional que a pessoa chega, você praticamente tira tudo daquela pessoa. Você fala tudo, você pergunta tudo para ela, ela te responde tudo sem nem perceber. Entende? Isso é o atendimento, é você perguntar se o medicamento é para ela, se ela já toma há algum tempo, se tem algum problema no rim, ou no fígado, ou no coração, ou em qualquer coisa que pode dar alteração. A gente tem mania de não fazer isso. Gente, eu fazia prescrição farmacêutica, prescrição que eu falo assim, de conversar com o cliente e falar com ele sobre aquele medicamento. Até quando a pessoa comprava paracetamol comigo. Quantas vezes as pessoas deixaram de comprar paracetamol porque eu sentei com elas e falei, olha, não pode tomar direto, isso causa como é o nome do negócio? Toxicidade no fígado, não pode tomar direto, isso causa câncer, isso causa o quê? Eu colocava tudo que tinha nas bulas dos medicamentos eu falava com meus pacientes. Então, várias vezes as pessoas iam até mim só para perguntar de um medicamento, especificamente, entende? Então, atendimento e atenção farmacêutica serve para tudo. Atenção farmacêutica, principalmente, porque quando a gente trabalha na área da estética, a gente precisa pensar num todo daquela pessoa, entende? A gente tem o pensamento de que estética é uma coisa supérflua, né? É uma coisa só ali por cima, por exemplo, pele, você vai tratar acne, por exemplo. Você tem que perguntar tudo. Tem que saber como que é o hormônio daquela pessoa, qual a idade daquela pessoa, quanto que ela come, o que ela come, para saber o que influencia, qual o nível emocional dela, qual o nível de ansiedade, qual o nível de estresse, tudo você precisa saber. Então, isso é em relação a você dar atenção ao seu paciente, entende? Você é farmacêutico, você vai prestar atenção farmacêutica. Entende? O enfermeiro vai prestar atenção em enfermagem. O médico vai prestar atenção médica. Então, é obrigatório. É obrigatório isso.
Falei da perícia. Como trabalhar a perícia judicial de casa, eu expliquei também. Já tenho um consultório, mas não consegui ainda fazer andar. O que me sugere? Gente, o consultório farmacêutico, você precisa ter uma mentalidade empreendedora absurda. Por quê? O consultório é você. É a sua cara, o que está ali é você. A pessoa não vai no consultório farmacêutico por causa do consultório. Não é consultório farmacêutico, ela não vai consultório nenhum. A pessoa não vai no consultório porque o consultório é bom, porque é bonito, porque tá numa zona bonita da cidade. Não é. Ela vai por causa do profissional. Quantas vezes vocês foram no médico porque te indicaram o consultório? Eu duvido. Sempre te indicam a pessoa. Então, o consultório, ele não está indo para frente porque você não está. Você não está presente nas redes sociais, porque hoje é o que chama atenção. Então, tem que estar presente nas redes sociais. Inclusive, dentro da fraternidade, eu ajudo com rede social, tá? Eu falo sobre rede social, eu faço a mentoria, eu ajudo com rede social. Por que isso? Porque é uma coisa que hoje ninguém escapa mais. Quer ter sucesso profissional? Então, tenha essa garra, né, de ir para as redes sociais, de ir para Instagram, de ir para WhatsApp, de ir para Facebook, né? Não precisa ir para todas, mas, por exemplo, eu aqui com o YouTube, por exemplo, o YouTube é uma ferramenta minha de trabalho. Vocês podem perceber que eu faço aqui a Semana da Autoridade Farmacêutica, mas os meus conteúdos, os meus vídeos de YouTube não são especificamente para farmacêuticos. Vocês podem perceber que é uma forma leiga. Eu falo de uma forma leiga, ou seja, para meus pacientes verem aquilo. O meu paciente vê e fala assim, ó, ela sabe sobre isso, então eu vou lá nela. Entende? Meu YouTube é para isso. É para isso. Eu uso ele como ferramenta de trabalho. Então, mesmo que ele não... Né, tem muitos inscritos, mas não é uma coisa que... para minha cidade, isso é muito, tá, gente? Para minha cidade, isso é ótimo. Então, o YouTube, por exemplo, o meu Instagram, tudo é voltado para isso. É profissional, entende? Se você é um farmacêutico que quer ensinar para profissionais farmacêuticos, você vai montar um perfil na rede social que você fale para profissionais farmacêuticos, entende? Eu não monto isso, porque como eu sei mexer em rede social, eu aprendi a mexer em rede social, eu consigo fazer os dois. Eu consigo fazer a Semana da Autoridade Farmacêutica no meu YouTube e consigo postar vídeos só para isso. Até porque os farmacêuticos que não sabem sobre suplementação, por exemplo, eles precisam aprender de maneira leiga primeiro, para depois aprender a profissional, certo? E aí o meu vídeo traz eles para mim também, entendeu? Então tem que ir para a rede social. Se você não for para a rede social ainda, seu consultório não vai para frente, tá? Gostaria de fazer farmácia e suplementação. Então, igual eu falei, eu não consigo indicar para vocês um curso de suplementação a não ser fraternidade. Eu falo, gente, não é porque é meu, mas é porque eu sei a qualidade que tem. Eu sei o que é que tem lá dentro, entende? Para eu descobrir sobre, igual eu falei, sobre o sal, sobre o colesterol, sobre gordura boa, gordura ruim, essas coisas não foi em cursinho que eu comprei na internet. Não foi nem no mestrado que eu faço de nutrição, eu faço mestrado em nutrição. Nem no mestrado que eu faço não fala isso. Entendeu? Por que não fala? Porque a gente tem que pegar coisas que chamam a atenção de pessoas. Então, eles não vão chamar a atenção de vocês. Por exemplo, se eu colocasse um anúncio assim, ó, venha aprender o porquê o colesterol não faz mal. A maioria não estava aqui. Porque vocês vão falar assim, colesterol não faz mal, gente? Ah, tá bom, ai, aqueles negacionistas, né? Então nem vai, entende? Então, é um tipo de coisa que não tem como a gente... Eu não consigo indicar, porque as pessoas não ensinam da forma certa, e eu não indico nem os que eu fiz, nem os que eu paguei para fazer, eu não indico, porque não foram bons, tá? A fraternidade, eu coloco tudo lá dentro, inclusive eu explico vitamina por vitamina, mineral por mineral, tá? Porque eu acho que é super importante. E quer ver, ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui, já que estão perguntando da suplementação, deixa eu mostrar para vocês como que é a fraternidade, rapidinho. Ó, isso aqui é a página da fraternidade, hoje. Ó, fraternidade farmacêutica, essa é a página da fraternidade. Hoje está R$ 1.397, tá? Pra vocês terem ideia, quando começou, isso era R$ 497, tá? Deixa eu colocar a tela em cheio para vocês verem direitinho. Essa é a página da fraternidade farmacêutica. Vocês podem ver, né, que tem a parte de tudo que farmacêutico precisa em um único lugar. E aí, ó, aqui é uma descrição, depois eu passo essa descrição.
Olha o conteúdo que tem na fraternidade. Aqui é a primeira que eu fiz a semana, que foi a mais sensacional que eu já tinha feito. Essa daqui, que é a intensivão da autoridade, isso daqui é para você que quer se tornar autoridade com 5 semanas, tá? Então, cada uma dessas aulas aqui você faz em uma semana e aplica o que eu falo aqui. Isso daqui, gente, são coisas. É tipo um intensivão mesmo, entende? Então, essas aulas aqui são bem intensivas. Essa aqui é bem intensiva em atendimento. Aí você vai e testa isso daqui na primeira semana. Depois vem você na parte da liderança, testa a parte de liderança. Depois vem no marketing, na consulta, na suplementação, assim por diante. E em 5 semanas, você já vai ter a sua autoridade diferente, né, do que você tinha antes, tá? Aí vem a parte de consulta e consultório, e aí vem toda essa parte do atendimento, consulta, os exames, exame laboratorial, os tipos de coisas, ó, distúrbio cardiovascular, endócrino, respiratório, saúde mental da mulher, da criança, do idoso, o plano terapêutico, anamnese farmacêutica, como que você faz. Aí vem, depois de consultório, vem a parte, tá, de atendimento farmacêutico, aqui, atendimento farmacêutico, tem todas essas partes. Avaliação clínica, atenção farmacêutica, segmento farmacoterapêutico, planejamento, o serviço que você pode oferecer em drogaria ou no seu consultório, os sinais e sintomas para você conseguir achar mais fácil a doença, para você saber como que você vai tratar. Gestão de pessoas e liderança também são as coisas mais importantes para você trabalhar dentro de um local de trabalho, seja na drogaria ou seja no consultório. A parte de marketing, vem tudo, visão de marketing dentro da drogaria ou dentro do seu consultório, plano de marketing para serviço, rede social, essa aqui para mim é a principal de todas. Aí vem portfólio digital, como é que você pode fazer, que basicamente está dentro de rede social. Tudo isso. Aí vem aqui os 2 módulos que eu ainda não coloquei, né? Que eu vou colocar em setembro, por isso que vai ficar mais cara. Então, gestão de drogarias, farmácia, perícia farmacêutica vai ficar aqui dentro. E a parte de implementação, ó, que é completa, tá vendo? É completa. Prescrição e dose, as atualizações, a imersão que eu fiz em saúde nutricional, que eu explico tudo em relação à nutrição, que também está dentro do curso de implementação. E aí vem conceitos, eu explico tudo isso daqui. Por que a gente usa suplementos otimizados. E aí vem as bases, eu explico aqui, ó, mitocôndria, tá vendo? Eu explico bioquimicamente as coisas. Suplementação nutricional, todas as vitaminas, todos os minerais. Aí vem suplementação alimentar, tudo aqui, probióticos, antioxidantes, fibras, carboidratos, proteínas, todos os alimentos que eu acho que são interessantes, que dão alguma diferença. Suplementação esportiva, tudo que a gente pode utilizar. Então, é uma coisa que é completa. Eu coloquei isso para vocês justamente porque eu acho que é tudo que faz diferença para vocês, entende? É tudo o que traz de importante para a gente. Tem muita coisa ali dentro e você pode achar que é impossível, né, de você conseguir fazer. Mas eu não estou dando um curso para você, por exemplo, de consulta farmacêutica. Eu não dou um curso completo de consulta farmacêutica. Eu falo o que você tem que fazer. Porque eu entendi que atendimento, consulta, o próprio marketing, a própria liderança são coisas que a gente precisa saber básico. A gente tem que saber o básico, aplica de forma correta e com o tempo de aplicação você consegue colocar o seu tipo de coisa ali. Entende? Você consegue colocar a sua cara naquelas coisas, entende? Não tem como eu te falar assim, olha, você tem que atender um cliente assim, assim, assim. Mas e se eu te falo para você atender o cliente assim, 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 e o bairro que você trabalha é um bairro nobre, por exemplo, e a forma que eu te indiquei é uma forma de trabalhar com um bairro humilde, entende? Então você precisa adaptar tudo. Ali dentro não tem um curso de não sei quantas mil horas ali para você ser um expert em atendimento. Não, eu te ensino o que eu faço. Entende? Ao invés de eu falar com vocês do curso tal, eu ensino o que eu faço. Eu falo, olha, hoje, inclusive, eu atendi um paciente que aconteceu isso, isso e isso. Então, a fraternidade, ela é isso. Ela é uma junção de coisas, inclusive, que nunca vai estar completa. A fraternidade nunca está completa. Ela, né, porque eu sempre coloco alguma coisa. Se até, por exemplo, daqui até final do ano, por exemplo, eu vou adicionar esses 2 módulos. Se até o final do ano aparecer uma nova coisa para trabalhar como farmacêutica e eu fizer e gostar e ver que funciona, vai lá para dentro. Eu falo, olha, gente, agora vocês podem testar trabalhar com isso porque funciona. Entende? Então, a fraternidade, ela é isso. A fraternidade, ela é uma forma de vocês conseguirem pegar um pouquinho de cada coisa e usarem da melhor forma possível, tá? Deixa eu voltar para as perguntas aqui. Perícia judicial, já falei. Perícia judicial, se gostar de perícia judicial, hein? Eu fiz a tabelinha para vocês aqui sobre
qual o assunto que mais interessava para vocês, né, de preferência. O mais votado foi atendimento e pensa farmacêutica, que eu falei um pouco com vocês aqui. E o segundo mais votado foi perícia. O terceiro mais votado foi consultório, tá? E depois vem os outros, né? Mas vou falar com vocês, viu? A parte de suplementação e marketing é o que faz diferença na vida da gente, tá? Então, deem uma melhorada aí nisso aí em vocês. Acho que eu já falei tudo, gente. Como conseguir conciliar tudo. Igual eu falei, né? Eu comecei uma coisa de cada vez. Eu comecei uma coisa de cada vez. E eu sempre tive muita pressa de fazer as coisas. Então, eu tive a ideia de uma coisa, eu fiz. Eu tive a ideia de outra coisa, eu fiz. E sempre eu coloco isso como prioridade. Né? Então, por exemplo, eu tenho hoje, né, as coisas da minha rotina, coisas que eu faço na hora que eu quero fazer. Eu falo na hora que eu quero, porque realmente eu que coloco as horas para fazer as coisas. Então, por exemplo, eu sempre mexo nas minhas coisas quando o meu marido chega do serviço, porque aí eu fico o dia inteiro com as meninas, e aí ele chega e fica à tarde e a noite inteira com elas. Então, eu faço as minhas coisas quando ele chega. Quando tem uma coisa a mais para fazer, por exemplo, uma pessoa me pede para fazer o projeto de drogaria para ela, né? Ela me contrata para fazer isso. Eu tenho esse projeto para fazer e eu prefiro entregar rápido do que entregar atrasado, né? Obviamente, isso tem que ser uma coisa nossa. Mas eu prefiro entregar, né, adiantado do que atrasado. Então, se eu tenho isso para fazer, por exemplo, eu tenho uma lista de coisinhas, também não vou achar aqui agora. Aí, voltei. Deu um treco aqui na câmera, meu Deus do céu. Deixa eu ver se voltou direitinho para vocês. Meu Deus. Deu um susto aqui. Acho que voltou, né? Deixa eu ver se voltou para vocês. Voltou aí? Voltou, né? Então tá bom. Então tá bom. Deu um negócio na câmera, que eu fui mexer no negócio aqui, desliguei a câmera sem querer. Eu até achei o negócio. Eu fui pegar minha listinha de coisas que eu ia mostrar pra vocês, eu faço assim, ó. Eu anoto as coisinhas assim, né? Pra eu saber que eu tenho que fazer por dia. E aí, se eu tenho uma coisa mais importante para fazer, por exemplo, eu tenho isso que tem prazo. Então, as perícias, por exemplo, eu tenho um prazo para entregar perícias, né? É um prazo relativamente grande, pelo que a gente tem que fazer, mas eu sempre coloco ela como uma prioridade. Então, eu tenho várias coisas para fazer, por exemplo, mexer no meu Instagram, mexer, né? Tudo isso eu coloco como coisas para fazer no dia, né? Eu sempre coloco, né? Não sei se deixa eu ver se tem alguma coisa que vocês não podem ver. Mais ou menos. Tem várias coisas aqui que eu vou anotando que eu tenho que fazer. E aí, ó, por exemplo, eu coloco aqui, ó, estudar. Tá vendo? Imprimir questões. Isso é porque eu estudo todos os dias. Eu estudo todo dia, eu estudo uma coisa. Principalmente em relação a essas coisas que eu trabalho. Então, isso eu coloco prioridade. Eu coloco como prioridade. Então, eu tenho isso tudo aqui para fazer. Beleza, mas eu não tenho hora para entregar isso daqui. Entende? Eu tenho hora para entregar, eu tenho dia para entregar a minha perícia. Então, eu vou e faço a perícia primeiro. Então, assim eu consigo conciliar as coisas, tá? Assim que eu consigo conciliar tudo. Gente, eu acho que as perguntas. O que você. Deve ser o que eu faço, né, no consultório farmacêutico, como que os serviços que eu ofereço no consultório. Bom, minha consulta hoje é R$ 200 e eu ofereço bioimpedância, glicose, pressão,
colesterol, oxímetro, temperatura, ausculta pulmonar, eu esqueci a palavra, daquele do ouvido, de você ver o ouvido, tem aquele negocinho do ouvido. Eu examino a pessoa toda. Toda. Olho tudo. Olho unha, olho pele, olho tudo. E aí, dentro da consulta, eu faço o que a pessoa precisa fazer. Então, eu olho se a pessoa precisa de uma desintoxicação primeiro, para começar com suplementos. Aí eu passo para ela uma desintoxicação. Entende? É tudo. Realmente uma consulta. A pessoa sai dali. Aí, quando eu acho que precisa pedir exame laboratorial, porque assim, ó, o exame laboratorial, gente, ele é mais para que a gente agregue valor na consulta, tá? Porque, pelo tanto... eu até achei aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Isso aqui, ó, é minha anamnese. Olha só. Aqui, ó. Essa é a minha anamnese. Vocês terem ideia da quantidade de coisa que é. É essa folha e essa folha. Olha o tanto de coisas que eu pergunto para as pessoas, tá vendo? Que eu vou perguntando. E aqui já tem uma base, né, do que falta. Manganês, cobre, cobalto, que eu vou tendo uma ideia para já saber o que é que eu prescrevo. Essa é a minha ficha de anamnese que eu coloco junto com a ficha da clínica. Então, a ficha da clínica pergunta coisas normais, tipo nome, peso, idade, essas coisas assim, né? E a queixa principal. E aí eu complemento com essa ficha aqui. Então, junta, a minha ficha de anamnese tem mais de 60 perguntas, tá? Só que eu não, obviamente, eu não pergunto para as pessoas assim, igual eu falo com vocês, né? Tem isso, tá sentindo isso, sabe daquela coisa, assim? Eu vou conversando com a pessoa vai entendendo. Então, eu faço isso na minha consulta, a pessoa sai com as coisas completas. Tem um teste que eu fazia também, agora eu parei de fazer porque eu não estou no consultório mais, estou atendendo em casa. Então eu fazia troponina, teste de troponina. É um teste, gente, que ele identifica a troponina no sangue. A troponina, ela é ai, esqueci a palavra. Vamos usar organela, né? Vamos usar a palavra organela. Ela é uma organela que só está no sangue se você já teve um infarto, né? E você não sabe daquele infarto. Obviamente, se você sabe, você também ainda tem aquilo no sangue. Mas, por exemplo, vamos supor que você teve um infarto, você não sabe que você teve. Você faz o exame de troponina e der positivo, quer dizer que você já teve um infarto. Entendeu? Então, o troponina serve como risco cardíaco, serve para saber como é que tá o coração, essas coisas assim. Então, troponina é isso, né? Então, eu fazia isso também, tá? Eu fazia isso também no consultório. Deixa eu ver aqui se tem mais coisas. Por onde começar para atuar em perícia? Como eu falei, coragem, né? E não compra qualquer curso, tá, gente? Os cursos que eu comprei de perícia não ensinam a parte farmacêutica, só ensinam a parte judicial, né? Que é a mais fácil que tem. Porque, por exemplo, quando eu comprei os cursos de perícia, eu comprei porque eu falei, bom, né? Vou comprar porque nunca trabalhei nessa área, eu preciso saber mais sobre as leis e tal. Óbvio, gente, que ajuda, né? Igual, por exemplo, eu vou levar a perícia farmacêutica, né, para o curso de perícia da fraternidade, eu vou falar dos prazos, obviamente, né? Com uma coisa comum, que você pode fazer ou não como perito, né? Mas os cursos que eu comprei me deixaram muito naquela neura de guardar prazo. Então, por exemplo, quando o juiz te nomeia, você tem 5 dias para aceitar. Quando você aceita, você tem 30 dias para mandar um laudo. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, decorando aquilo. Eu tive que decorar aquilo, que para mim era aquilo ali que era importante. Só que quando acontece com você, o juiz te avisa. O juiz te nomeia, te manda um e-mail e fala: você foi nomeado para o cargo tal, você tem até 10 dias para responder. Entende? Aí, quando você abre o processo, tem lá falando: o perito tal foi nomeado, e se ele aceitar, ele tem 30 dias para colocar o laudo. Ou seja, a própria perícia te avisa. Entende? Você não tem que ficar com medo dessas coisas. Então, mas eu não sei como que eu coloco palavras igual o juiz. Você não precisa colocar palavras igual o juiz. Excelentíssima senhora. Não, você tem que ser ético, obviamente, né? Você não vai se dirigir a uma juíza, né, que tá te colocando aí no carro para trabalhar, né, fulana de tal. Você não vai falar isso com ela. Então, você tem que ter pelo menos uma ética ali de colocar excelentíssima senhora juíza da não sei qual vara, não sei o que lá, de Belo Horizonte, por exemplo. Aqui em Belo Horizonte, que é onde eu atuo. Então, é esse tipo de coisa, entendeu? Essas coisinhas básicas, assim. Então, na hora do seu laudo, por exemplo, você não precisa colocar aquelas palavras milagrosas lá dos advogados, porque eu custo entender processo, gente. Eu custo entender processo. Eu tô aqui, quando eu fui responder a primeira vez, né, eu pedi um modelo para um perito
inclusive nem é farmacêutico, porque os peritos farmacêuticos são metidos, tá? Eu pedi ajuda para alguns, ninguém me respondeu. Então, eu converso muito com peritos de outras áreas, inclusive engenheiros, que me respondem muito melhor do que os farmacêuticos. Médico, então, eu nem pergunto mais. Então, eu converso muito com peritos, engenheiros, técnicos de segurança do trabalho, que trabalham com isso há muito tempo. Eu vou perguntando para ele essas coisas judiciais. E ele me mandou um modelo, falou, não, já que você recebeu o pedido, responde assim, né? Excelentíssima senhora fulana da quarta, sei que lá, vara, eu lembro o nome, o número, vara da comarca de Belo Horizonte, né? Aí tem que colocar o número do processo, o autor e o réu, que é coisa que você recebe no processo, é coisa simples. Meu nome inteiro, fulano de tal, né? Meu nome inteiro, sei lá, CRF tal, designado para não sei o que, não sei o que. Aí tem um nome que eu custei entender, gente, custei entender. Era tipo assim, nomeado para não sei o que lá em epígrafe. E eu fiquei, meu Deus, né? Que é isso? Mas eu vou mandar, meu filho, já que ele tem anos que ele trabalha com perícia, ele manda isso e funciona, né? Vou mandar. Vou mandar depois que eu fui mandar, que eu mandei para ela, que eu entendi o que era aquilo, né? Então, era assim, ó, nomeada para reclamatória em epígrafe. Gente, isso me deu uma bugada que eu falei, o que eu tô falando? Eu não sei o que eu tô falando. Só que isso é uma coisa básica, isso é uma coisa que você não precisa preocupar, entende? Quando a gente faz o laudo, a gente não coloca termos técnicos. Por quê? Porque você está ali para explicar ao juiz que é leigo naquele assunto, entende? Então você não precisa falar assim, a farmacodinâmica do medicamento tal, não. O mecanismo de ação, a forma de ação do mecanismo tal, a forma com que o medicamento é metabolizado no organismo, assim, entende? Você não precisa falar tecnicamente, porque é justamente isso que o juiz quer. O juiz quer entender aquilo, porque ele não sabe aquela matéria. Por isso que ele pede uma pessoa que é expert naquilo, entendeu? Então, começa, vai, porque senão você nunca vai. Tem uma pergunta aqui. Qual o salário de um farmacêutico? Então, aqui em Minas, o piso é 4.700, né? Mas eu não aceito receber isso, né? Porque eu sei que eu mereço receber muito mais, mas o básico, o piso é R$ 4.700, tá? Para 44 horas semanais trabalhando no sábado, né, gente? Obviamente. Demanda para perícia judicial. Não tem como saber. Não tem como saber isso. Gente, é só vocês pensarem numa coisa. Quase ninguém sabe que existe perícia. Quase nenhum profissional sabe disso. Existem 100 milhões de processos hoje parados na justiça porque não tem perito judicial. Pra vocês terem ideia, quando eu cadastrei para a perícia no TJ, eu tinha visto vários vídeos na internet e várias pessoas falavam de prazos diferentes. Ah, eu cadastrei no TJ e me chamaram com 1 mês. Eu cadastrei no TJ e me chamaram com 2 anos. É diferente, né? Quando eu entrei no TJ, quando eu cadastrei no TJ, que autorizaram meu nome, minha profissão, tudo certinho, que eu mandei os documentos e autorizaram, menos de 1 mês me nomearam para perícia. Então, é muito relativo, não tem como saber, né? Não tem como a gente saber. Por quê? Isso é sorteio. Como é que acontece? Quando o juiz fala assim, ó, vou nomear, então, uma perícia farmacêutica. Pronto, uma perícia farmacêutica. Ele tem uma tabelinha de pessoas cadastradas no TJ. Essa tabelinha, ele, né, tem lá no computador dele, ele sorteia. Ele coloca lá farmacêutico, né, perícia farmacêutica, e manda sortear. O próprio sistema sorteia. E aí, dessas pessoas, pra vocês terem ideia, aqui em Minas, que tem muita gente aqui, né? Aqui é bem populoso. Tem 17 farmacêuticos que são peritos. Vocês acham que tem só 17 processos rodando? Não é. Entendeu? Então, tem várias coisas que colocam isso daí, que são relativas a isso daí, tá? Não tem como colocar demanda para um lugar específico, tá? Muita curiosidade e medo também. Por onde começar? Como eu falei com vocês, começa, tá? Começa. Marca um ponto, porque assim, se você não marca um ponto, né, você não tem como você chegar ali, certo? Se eu falar com vocês hoje, então às 3 horas eu te espero aqui na minha casa. E pronto.
Você tem a hora, mas você não tem o local. Como é que você vai chegar aqui na minha casa? Entende? Ou se eu falar com você assim, daqui a 1 hora eu te aguardo a 2 quarteirões da sua casa. Mas como assim? 2 quarteirões para onde? Para norte, para sul, para leste, para oeste, para que lugar? Por quê? Se você não tem um lugar para você chegar, qualquer caminho serve e você não chega em lugar nenhum. Então, se você não tem uma coisa na sua mente, eu quero ser um profissional reconhecido em farmácia. Ótimo. Então, como é que você é reconhecido na farmácia? Você vai começar a estudar muito agora a prescrição, muita indicação, muita questão de marketing mesmo, estuda muito marketing, não só para você ajudar a drogaria que você trabalha, mas para você se ajudar, você se autopromover, tá? Então, estuda muito marketing mesmo, estuda campanha de farmácia. Não, eu quero ter o meu consultório. Então, começa semana que vem seu consultório. Já começa com marketing bom, já começa estudando um pouco de Facebook, de Instagram, de redes sociais mesmo. Para você não errar nisso, não perder dinheiro nessas coisas. Você ter os equipamentos certos no seu consultório. Se você tiver uma sobrinha aí, já começa um consultório diferente, já começa com bioimpedância, já começa com as coisas diferentes. Eu não tinha condição nenhuma de fazer isso, né? Então, por isso que eu não fiz. Mas eu sempre recomendo. Falo, olha, você tem um dinheirinho guardado? Eu tenho, sei lá, R$ 2.000. Ótimo. Então, você vai comprar isso, para você ter tudo no seu consultório. Porque são coisas, vamos dizer, baratas, né? Que você consegue ter. Por exemplo, termômetro aí, uns R$ 200. Colocando por cima, tá, gente? Um oxímetro de 100, sei lá, R$ 200 também. A balança de bioimpedância hoje está uns R$ 600, das boas, né? Tem outras mais em conta, mas das boas mesmo, R$ 600. Então você consegue ter várias coisinhas, entende? Já diferentes do seu consultório. Então pega isso e vai para o consultório. Não fica com essa de, eu só tenho 2.000, então eu vou comprar coisa demais. Entende? Então já monte seu consultório, já faça suas coisas, tenha lugar para chegar e com prazo definido. Porque se você não tiver prazo definido, você vai ficar vendo as pessoas passarem na sua frente porque elas têm prazo definido, tá? Deixa eu ver se tem perguntas suas aqui. Lenita, essa foi a principal coisa que me fez fazer o que eu faço hoje, tá? Eu sempre fui muito assim eu quero ficar em casa com as minhas filhas, eu quero ter esse prazer de ficar em casa com elas, de ver elas crescerem, porque no início da minha filha mais velha, né? Da minha filha mais velha, eu tive eu tive que vir para Belo Horizonte e ela ficou lá no Norte de Minas com a minha mãe. Então já tenho esse negócio assim, né? Já ficou um pouquinho longe de mim. Da minha filha mais nova, eu chegava a colocar ela na escolinha, né, para trabalhar. Eu falei, gente, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero para mim. Ela fica chorando, não é isso que eu quero. Então, eu vou fazer isso. Então, a principal coisa que eu pensei foi na minha família, entende? E essas coisas dá para fazer, dá para ter muita flexibilidade para fazer as coisas. Obrigada, Renata. Que bom que vocês estão gostando. Eu vi a primeira vez no Facebook também, Davi. E aí eu comecei a pesquisar e vi que realmente era possível. É igual a gente, eu falo com vocês quando eu falo em relação a oportunidades, né? Se vocês, imagina hoje, vocês estão mexendo no Facebook, por exemplo, e aparece um negócio assim, venha aprender a ganhar 1 milhão em um dia. O que você faz? Você clica para saber como é que é, ou você fala assim, ai meu Deus do céu, mais uma enganação e passa para frente. Você é do que passa para frente, você nunca vai subir na vida. Porque você nunca vai achar oportunidade assim, entende? Mas eu sei que é impossível ganhar 1 milhão em um dia. Primeiro que não é. Vamos começar aqui que primeiro que não é, tá? Tem muita gente hoje trabalhando no marketing digital que faz 1 milhão por dia. Gente, não tem noção do que é isso. E eu sei porque eu tô dentro do marketing digital, eu sei como é que é. Mas vamos para a parte do acreditar. Por que você acredita que é impossível você ganhar 1 milhão por dia? Por quê? Porque é muito dinheiro? Uai, tudo bem, mas se for 10 mil por dia, entende? Já é aí 1% de 1 milhão, 10 mil, 1%. Já é 1% disso aí e já é muita coisa, entende? 10 mil por mês já é muita coisa. Então, a gente precisa ver as oportunidades e acreditar nelas. A gente precisa sair da zona de conforto, tá? Não tem espaço para plantar consultório? Uai, Tassi, é você fazer as indicações, as prescrições no próprio balcão mesmo.
sabe? Drogaria de bairro é sensacional para você fazer marketing, tá? É sensacional. Se você tiver, então, essa autoridade lá dentro de falar assim, olha, eu tenho conhecimento em marketing, se você permitir, eu posso fazer isso, assim, assim. A gente consegue aumentar o faturamento da farmácia, a gente consegue aumentar a fidelização de clientes. Isso mais, vai ser mais autoridade. Óbvio que você vai conseguir fazer isso com seus pacientes com o tempo, tá? A autoridade de você conversar com eles ligarem para tirar uma dúvida, tá? Principalmente em relação a você ligar para os seus pacientes. Ligue para eles. Ligue para os seus clientes, pergunte Dona Maria se ela melhorou da dor de cabeça, pergunta fulana se ela melhorou da dor nas costas, entendeu? Pergunta seu Zé se ele melhorou a unha encravada, só isso, liga só para isso, para saber se ele tá bem, entende? Isso te gera autoridade e confiança. Isso é uma das coisas que mais rende dinheiro para drogaria, gente. Pós-venda é sensacional. Pois é, eu também imaginava. Eu achava que era uma coisa que, tipo, velho, não, né? Se fazer perícia criminal na Polícia Federal é tão difícil, por que a perícia judicial ia ser fácil, né? Pois é só isso aí. É muito bom, viu, Sheila? É muito bom mesmo. É assim mesmo que acontece. A gente precisa sair de uma coisa para ir para outra de verdade, tá? Não é só questão de falar, eu amo balcão, eu também amo balcão. Eu amo trabalhar em balcão, eu amo trabalhar diretamente com o cliente, sabe? De tirar dúvida. Eu amo essas coisas. Só que tem um certo lugar pra gente, entende? Tem uma hora que você não cabe mais ali, sabe? Não tem como você ficar na drogaria, por exemplo, que você é só balcão, não tem reconhecimento profissional, você estuda muito, você melhora o faturamento da loja e eles não te valorizam. Então, não tem porquê você ficar ali, entende? Então, é isso mesmo. Sair disso é muito mais fácil do que a gente pensa, tá? Abrir o consultório é muito mais fácil do que a gente pensa. Começar um consultório é muito mais fácil. Você não precisa começar só um consultório, por exemplo. Você pode você tem uma salinha aí que você consegue atender, por exemplo, uma salinha separada da sua casa. Começa com estética básica, né? Dentro da fraternidade, eu ensino essas práticas que eu consigo agregar. Então, por exemplo, a drogaria que eu trabalhei, aqui eu montei o consultório, a gente fazia massagem terapêutica. Pra vocês terem ideia. A pessoa chegava com dor na coluna, eu fazia shiatsu nela, massagem terapêutica, ou seja, eu melhorava a dor daquela pessoa com massagem. Você não pode trabalhar com estética dentro de drogaria, né? É óbvio isso. Mas você pode trabalhar com coisas terapêuticas. Então, a massagem terapêutica era uma coisa que, assim, bombava lá, sabe? E eu falo disso também na fraternidade. Eu ensino também como é que vocês podem fazer isso. Aí, que bom, Tassi. Eu fico com medo de não conseguir passar, mas que bom que eu passei. Já que não tem separado, tá? Não tem separado, porque seria o mesmo preço, tá? Seria o mesmo preço. Quando eu vendi só o curso de suplementação, na primeira vez que eu vendi, que era sem as outras coisas, eu vendi por R$ 500. Né? Na época entraram alguns alunos, mas eles entraram já sabendo que não tinha o curso completo, que eu ia começar naquele dia e tal, eu ia começar com eles. Mas a parte de suplementação nem compensa você colocar só ela. Porque não tem como eu te ensinar essa suplementação e não te ensinar como vender aquilo. Como vender a ideia, como você colocar a ideia em prática, entendeu? Se eu vou vender só o curso de suplementação, eu posso até separar ele, eu posso colocar num lugar separado. Inclusive, eu tenho nutricionistas lá dentro da fraternidade farmacêutica, né? Mas tem as nutricionistas porque elas entenderam que a fraternidade é o curso de suplementação e aí você ganha os outros, entendeu? Então, lá dentro é o curso completo de suplementação e os outros é como se fossem bônus. Você compra a suplementação e ganha mais 6 cursos bônus, entendeu? Não tem como eu separar isso. Não tem como eu separar essas coisas, porque é isso, né? Eu criei o curso de suplementação e depois veio o bônus dos outros cursos também. Olha, Gil, eu acho que você precisa avisar na vigilância, né? Pelo que eu me lembro, a gente falou na vigilância que a gente queria montar o consultório. Aí tem a legislação fala sobre tamanhos específicos, né? Fala sobre medida que você precisa ter, no mínimo, para ter um consultório. Tem local que aceita que você coloque o nome consultório farmacêutico, tem lugar que não aceita. Então, por exemplo, aqui mesmo,
Quando eu trabalhei em Betim, que foi essa drogaria que eu fazia tudo, né, que foi a que eu abri o consultório, não podia colocar o nome consultório farmacêutico. Consultório não podia ter, porque tem uma lei, se não me engano, não sei se é do SUS, não lembro se é do SUS, não. Eu sei, não, acho que tem uma lei, que é uma lei famosa aí, que a gente estuda muito para concurso, a gente estuda muito ela. Essa lei fala que sobre a drogaria, regulamentação de drogaria, essas coisas assim. E aí essa lei é muito antiga, de 1980 alguma coisa, 70 alguma coisa. E ela fala que não pode ter consultório dentro de drogaria, mas ela está se referindo ao consultório médico. E aí, como tem esse pedaço da lei, o pessoal daqui de Betim não aceita o nome consultório. Então, que eu liguei várias vezes, eu falei com a moça, falei, moça, mas essa lei fala sobre consultório médico, não é consultório farmacêutico. Falei, não, mas não pode ter consultório de drogaria. Aí eu falei, moça, mas a gente já tem a sala, assim, o consultório faz isso, coisa que a gente fazia. Aí, por fim, ela falou comigo assim, não pode colocar o nome consultório farmacêutico, minha filha. Tipo assim, já tava pé da vida comigo, né? Aí eu falei, então tá, então não pode colocar o nome consultório, né? Então, beleza. Aí nós colocamos atendimento farmacêutico, né? Bem chamativo, com adesivo bem legal. Então, vocês podem colocar várias coisas, Consulfarma, sei lá, Consulta Farma, Consulte o Farma, essas coisas assim, vocês podem colocar, mas tem lugares que não pode colocar consultório farmacêutico, né? Em relação à documentação, você precisa colocar naquela, se não me engano, na parte do KNAI da drogaria, quando você renova o alvará, né? Se renova o alvará, você precisa colocar naquela parte do KNAI, que é uma coisa além, é uma coisa a mais que você faz na drogaria, é ter essa parte de atendimento farmacêutico diferenciado lá. Eu não lembro se já tem o KNAI. Já existe um KNAI para consultório farmacêutico, então você pode colocar isso lá, tá? Você pode utilizar, principalmente, deixa eu ver, você pode começar com essas coisas básicas mesmo. Começa com atendimento básico, começa oferecendo coisas básicas, começa com oferecendo essas coisas que eu falei, a massagem terapêutica, né, que é uma coisa que eu ensino também na fraternidade, mas comece com coisas básicas, comece com atendimento mais diferenciado, para não assustar as pessoas também, né, porque do nada você vai virar e falar, olha, nós temos um consultório e tal, não é assim que funciona. Então, comece devagar para você conseguir falar assim, olha, eu estou fazendo isso aqui com a senhora, mas a partir da semana que vem, a gente vai começar a fazer um negócio diferente aqui na farmácia, fazendo não sei o que, e fala isso com todos os seus clientes. Todos, sem exceção. E aí você utiliza um marketing muito bom, você faça campanhas muito bem elaboradas, crie campanhas muito bem elaboradas, igual eu falo que eu crio para as drogarias, né, para as drogarias que eu faço mentoria. Cria essas campanhas, cria um marketing bem puxado e se ligue muito no marketing, tá? Muito mesmo, porque é uma coisa que a gente não presta muita atenção. Eu falo assim, mas eu gasto já meus R$200 de marketing por mês. Tá, tudo bem, mas você faz marketing todo dia, é só você lembrar da frase, quem não é visto não é lembrado. Se você não é visto, você não é lembrado. E aí pronto, o outro é visto e vai ser lembrado na sua frente, entendeu? Então, em relação à vigilância, eu acho que é isso. Você tem que falar no alvará, tem que trocar o alvará. Tem leis específicas, obviamente, pelo tamanho, pelo tanto que tem que ter, as coisas tem que ter lá dentro, né? Se não me engano, tem que ter pia, tem que ter armário, tem que ter a mesa, pelo menos 2 cadeiras, pelo menos uma maca, tem que ter umas coisas assim. E aí é só você olhar mesmo na lei e conversar com a vigilância. E aí você consegue começar a fazer, tá? Pois é, Sheila. É muito bom quando a gente pensa assim, tá? A gente sempre pode ser melhor, né? A gente sempre pode ter uma coisa melhor. É isso que eu penso, né? Por que você começou, Luciano, a trabalhar com perícia, sendo que você tem tudo que você já trabalha? Porque eu quis, porque eu achei que eu merecia aquilo. Entende? Se qualquer dia desse eu precisar parar com qualquer uma dessas 5 coisas que eu trabalho, eu paro. Entende? Eu paro e eu fico satisfeito com as coisas que eu faço. Então, se qualquer uma dessas der errado, eu tenho as outras, entende? Então, a gente tem que ter essa máxima, a gente tem que ter essa eu mereço mais, eu mereço ter mais, né, mais, sei lá, dinheiro para viajar, eu mereço ter mais liberdade de tempo para ver minha família, eu mereço ter mais liberdade geográfica para viajar para onde que eu quero, né, sem precisar ficar preocupando com voltar, essas coisas assim. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso mesmo, tá? A gente sempre pode ir mais além mesmo. Pode, Elizabeth, pode ser. Faça uma frente bonita, sabe? Assim, como se fosse realmente um consultório. Crie uma logo, nem que seja logo de farmácia, do curso de farmácia, né? Que é a taça com a cobra.
mas que chame a atenção na farmácia, entendeu? Se puder ser no fundo e você conseguir virar isso para frente, tipo assim, para a pessoa entrar na farmácia e ver lá no fundo o consultório, vai ser melhor ainda. Por exemplo, tem farmácia que ela é comprida, né? E aí quando você entra, você vê lá na frente a placa medicamentos. Se você puder colocar do lado da placa medicamentos, colocar outra assistência farmacêutica, ótimo, já chama mais atenção ainda, tá? Então pode ser assistência farmacêutica, sim. Gente, mais alguma pergunta? Deixa eu ver se ficou alguma do formulário sem responder. Que tipo de tarefas podemos delegar? Gente, nós, como farmacêuticos, nós podemos delegar toda e qualquer tarefa que inclui medicamentos, tá? Óbvio que, se você tem uma autoridade maior na farmácia, você pode colocar coisas como né, melhorar melhorar a logística dos balconistas, por exemplo, você pode fazer. Mas tudo que é relacionado a medicamento, você pode delegar, você deve delegar. Você está ali como responsável técnico. Então, tudo está no seu nome, entende? Se pegam coisas erradas, é você que vai tomar. Então, você pode sim delegar esse tipo de coisa. Olha, eu não aceito que pegue medicamentos no armário controlado, sem deixar a receita lá. Ah, mas fulano vai trazer depois. Não, eu não aceito isso. Entende? Depende de você, tá, gente? Tô dando um exemplo, tá? Se vocês sabem que a pessoa leva depois, tudo bem. Mas eu falo assim, não, vocês podem alegar qualquer coisa em relação a medicamentos, entende? Vamos supor que o balconista está vendendo, sei lá, um monte de medicamentos lá que é tarjado e você não acha que deve vender porque ele tem vamos dizer, um efeito muito forte, um efeito colateral muito forte. Senta com o balconista e fala, olha, eu não quero mais que você prescreva esse medicamento, porque ele tem uma margem de segurança muito pequena, a pessoa pode ter uma reação alérgica a ele, a pessoa pode morrer com ele, entendeu? Então, isso tudo a gente pode delegar, a gente pode fazer esse tipo de coisa, tá? Então, Gil, o negócio é marketing, meu filho. É marketing. É você focar num marketing bem absurdo, tá? Se você entrar na fraternidade, me chama, tá, no WhatsApp, porque eu faço uma mentoria com você, mentoria que eu faço para drogarias, né? Que eu cobro o triplo do que eu cobro na fraternidade. Mas que eu faço com você essa mentoria para a gente sentar e bolar um negócio de marketing bem legal, tá? Foca no marketing, tá? Foca em dar atenção para os seus clientes, foca em dar mostrar para os seus clientes que você está ali para ajudar, não para vender, entendeu? Pensa nessa máxima aí, para você conseguir o máximo como é que fala? De diferencial, né? Igual você falou, quero que seja diferencial. Pois é. Então, tenha isso. Você que é farmacêutico, você tem um farmacêutico. Se você for um farmacêutico, melhor ainda, né? Que você consegue fazer as duas funções, que é ser um ótimo farmacêutico e ser o dono ainda, você vai conseguir ter isso muito melhor, tá? Já aqui, então, o que eu fiz, né? Quando me aceitaram no TJ, eu mandei um e-mail para todas as varas. Eu pesquisei nos sites, peguei e-mail por e-mail das varas, né? Cada uma das varas que tinha em Belo Horizonte, tá? E coloquei. Eu coloquei Belo Horizonte, mesmo morando em Igarapé, porque Belo Horizonte é perto aqui de mim. Então, eu peguei todas as cidades aqui perto. Porque eu não gasto, sei lá, R$ 30, R$ 40 para ir numa cidadezinha aqui perto, né? E uma perícia, até da justiça gratuita, o mínimo é R$ 500. Então, não tem por que eu não fazer, entendeu? Então, eu peguei as varas das cidadezinhas todas que tem aqui perto, ao meu redor, e mandei para todas elas. Eu me cadastrei no site do TJMG, já falando que eu aceito todas essas cidades, entendeu? E mandei e-mail para as varas com o meu currículo, né, falando que eu queria, como é que fala? Só para me oferecer como perita judicial, né? Mas eu já sei que é sorteio, então não tem por que preocupar com isso. Mas é questão de sorteio mesmo, é questão de esperar mesmo o TJ, porque como é sorteio, né, não tem como fazer nada. Tudo, Elizabeth, tudo o que está na drogaria é responsabilidade do farmacêutico. Você é farmacêutico responsável técnico, tá? Assim como é do dono também, que é responsável legal. Por isso que eu falo que nós, farmacêuticos, temos que ter mentalidade de dono.
Nós temos que ter mentalidade empreendedora, porque nós somos os responsáveis técnicos naquele lugar. Ai, mas o dono não me paga bem. O problema é seu. Você resolveu trabalhar, você aceitou trabalhar ali, então trabalhe 100%. Trabalhe 150%, porque você é farmacêutico. O que está ali dentro é responsabilidade sua. Se a pessoa compra um shampoo vencido, é responsabilidade sua. Ah, mas não era eu que era responsável por aquela prateleira. Não interessa. É você que é o responsável técnico daquele lugar. Então, por isso que eu falo para o farmacêutico que tem que sair do balcão. Sai do balcão, sai de trás do balcão, vai na perfumaria, vê o que tem para vender, especializa sei lá, em suplementos, em dermocosméticos, em cosméticos, em qualquer coisa. Seja diferente, entendeu? Para você saber de tudo que tem ali dentro, para você ter certeza que tudo ali dentro está da forma certa, né? Da forma correta. Que eu poderia fazer na clínica dela sem ser procedimento invasivo? Você pode trabalhar com estética básica, né? Você pode fazer com a parte de... se ela não faz, né? Mas você pode trabalhar com a parte da parte de básica mesmo, de massagem terapêutica. Você pode trabalhar com a parte de aromoterapia. Então, por exemplo, você prepara os óleos essenciais, por exemplo, para utilizar enquanto você faz a massagem terapêutica. Isso é sensacional. Então, você melhora a ansiedade, você melhora o estresse. Você pode fazer curso de auriculoterapia, né? Que é aquela sementinha que, gente, faz muito efeito, tá? Você pode achar que não faz, mas faz. A orelha, a mão e o pé são os locais que o nosso corpo mais tem reflexo, tá? A orelha, então, principalmente. Então, quando você faz um tratamento, quando eu trabalhei muito tempo com reflexologia podal, que chama, que é reflexologia no pé, né? O pé, ele tem toda uma área que quando você pressiona os locais certinhos, você consegue melhorar dores. Então, é uma coisa que vocês podem colocar isso, entendeu? Vocês podem trabalhar com isso. Reflexologia podal é uma das coisas que mais saía quando eu trabalhava com isso. Todo mundo adorava, porque é uma massagem nos pés e, ao mesmo tempo, você ativa os órgãos pelos pés, entendeu? Pode começar com isso. Os procedimentos semi-invasivos, né? A gente só trabalha com procedimento semi-invasivo. Você pode trabalhar com várias coisas semi-invasivas, por exemplo, né? Por exemplo, o microagulhamento é muito leve, né? Você pode começar a trabalhar com microagulhamento. Você pode trabalhar com agulhas pequenas, não precisa ser agulha grande. Você pode trabalhar com uma limpeza de pele que seja com produtos específicos. Isso, quando eu cheguei aqui que eu fazia isso, todo mundo ficava doido. Porque até então, faziam limpeza de pele. Tá, limpeza de pele. Aí a gente acha uma coisa boba. Só que a minha limpeza de pele era específica. Todo mundo cobrava que R$ 40 uma limpeza de pele. Eu cobrava 90. E as pessoas iam fazer comigo. Por quê? Porque eu fazia como farmacêutico, o pessoal já dá mais uma ênfase, né? Então, eu usava produtos específicos para aquela pele. Então, era uma pele oleosa, era produtos diferentes da pele seca, era diferente da pele madura, era diferente da pele negra. Eu colocava um ácidozinho na limpeza, ou seja, era uma limpeza com um peeling. Então, assim, não era só uma coisa, entende? Sai do tradicional. Sai do que é igual em todo lugar, entendeu? Faz uma coisa diferente, faz uma coisa que não tem ali, coloca uma coisa a mais. Às vezes você cobra uma limpeza de pele, por exemplo. Hoje as limpezas de pele estão R$ 100, R$ 150. Mas porque as pessoas fizeram diferente, não é só a limpeza de pele mais. Eu fazia limpeza de pele e já fazia com já fazia com, como é que fala? Peeling, né? Eu acabei de falar a palavra, já tinha esquecido. Eu fazia muita limpeza de pele com peeling. Então a pessoa já saía ali com a pele até mais leve, né? Tempo depois ela voltava, a pele estava até mais bonita. Então faz uma coisa diferente. Trabalhe com coisas que são diferentes, coisas que não tem aí, né? Aí perto, ou que até tem, mas você consegue trabalhar de uma forma melhor, entende? Essas coisas assim você pode começar a trabalhar. Gente, mais alguma dúvida? Ah, Gil, você é farmacêutico, né? Pois é. Então você tem um diferencial. Você pode crescer demais sua drogaria, demais, demais, demais mesmo. É muito bom isso. Quando eu criei meu projeto de drogaria, eu criei para isso, sabe? Eu criei para farmacêuticos abrirem drogaria de uma forma barata, mas que ele conseguisse abrir consultório, que ele conseguisse fazer atendimento domiciliar. Então, coloque atendimento domiciliar, inclusive, na sua drogaria, sabe? Coloque essas coisas diferentes na sua drogaria mesmo, porque é o que vai fazer as drogarias serem, elas manterem, né? Porque eu acho daqui a um tempo essas drogarias que são mais drogarias de rede, elas vão começar a cair, porque por mais que seja drogaria de rede, as pessoas gostam de proximidade, né? Então, sim, as pessoas vão deixar de comprar na farmácia lá do centro para comprar uma no seu bairro, porque do seu bairro tem mais proximidade.
Então, faça essas coisas que aproximam você do cliente, como se você quisesse somente ajudar, entendeu? A Tarsila tá falando que tem curso de graça na internet. Tem mesmo. E tem mesmo. A auriculoterapia, eu fiz um curso que eu ganhei quando eu comprei os produtos para fazer, né? Já tinha o curso. E aí tem muito tempo já que eu comprei isso, muito tempo. Hoje eu uso as coisas de auriculoterapia comigo, comigo mesmo. Mas tem mesmo na internet. Gente, mais alguma dúvida em relação a essas coisas que eu falei com vocês aqui? Tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar? Deixa eu ver aqui. Acho que não, né? Acabamos. Acho que eu falei tudo. Vocês também falaram tudo. Quem não entrou no grupo ainda, gente, entra no grupo da fraternidade, tá? Entra aí, porque na segunda-feira eu vou mandar uma coisa especial para vocês, tá bom? Eu não vou falar aqui do que é, né? Porque eu não sei se vai dar certo. Mas eu vou conseguir sim colocar um desconto para vocês, tá? Então, se eu vou conseguir colocar esse desconto para vocês, vocês aproveitem, fiquem lá na página, fiquem lá no grupo, porque na segunda-feira mesmo eu mando para vocês de manhã e aí à noite que eu vou mandar nos outros grupos, tá? Então vocês vão conseguir comprar com esse desconto. E aí à noite já não vai ter o desconto mais, tá? Obrigada, Romi. Muito obrigada. Ó, Gil, atendimento domiciliar é o seguinte: a gente tem que diferenciar atendimento de acompanhamento, né? Aqui em Minas, por exemplo, não sei se é de Minas, aqui em Minas, por exemplo, você não pode fazer atendimento domiciliar a não ser que você seja um profissional de saúde. E tem que ser coisas baseadas. São coisas que são padronizadas. Então, por exemplo, você como farmacêutico, você não pode fazer atendimento domiciliar, por exemplo, para dar banho em idoso, por exemplo, se você não tem um curso disso, de cuidador de idoso, entende? Mas você pode fazer atendimento domiciliar baseado em medicamentos, baseado em cuidados medicamentosos, né? Quantas vezes eu já fiz atendimento domiciliar e eu saía de lá com a caixa de medicamentos de um idoso que podia ter jogado fora porque ele não precisava daquilo mais. Você fala atendimento quando você vê a relação de medicamentos que aquele paciente toma, você pergunta para ele para quê, você resolve tudo com ele para ver se ele precisa mesmo daquilo. Quando você vê, aquela pessoa tem 10 receitas, tem 10 médicos diferentes, aí ele toma medicamento que interage, ele toma medicamento que impede um ao outro, essas coisas assim. Então, o atendimento farmacêutico, o atendimento domiciliar, ele é para isso. Ele é para você conseguir conciliar essas coisas, né? Provavelmente sua drogaria deve ser de bairro. Faça o atendimento domiciliar, sabe? Eu não sei se você pilota moto, né? Ou você pode ir nas casas das pessoas aí próximo, mas vá nas casas das pessoas, oferece para elas, liga, né? Aí, por exemplo, ligou e a filha que atendeu. Aí você pergunta como é que tá a dona fulana, né? Se tá melhor. Aí você fala, olha, agora a gente tá trabalhando com atendimento domiciliar, então qualquer coisa que você precisar, de aferir pressão, de não sei o que, oferece serviços básicos mesmo, de ver glicose, de coletar negócio para exame laboratorial, às vezes, né, se você for fazer isso, por exemplo, tem já os negocinhos, os aparelhinhos que você consegue fazer alguns testes rápidos na drogaria, ofereça essas coisas, né, e faça esse atendimento. Então, vá na casa da pessoa, obviamente, você vai ter um cliente, você já vai ter uma meia ficha de anamnese ali, você vai saber mais ou menos como é que aquela pessoa e você vai começar a atender aquilo, você vai começar a atender as pessoas, né, você pode começar atendendo de graça, né? Ou cobrando pelo menos, sei lá, R$ 20 para um deslocamento, por exemplo, de moto, de carro, sei lá. Você pode já cobrar esse valor, ou se você quiser, se você está na drogaria de bairro, por exemplo, provavelmente você já tem aquela clientela que já é mais sabe, já é mais fiel. Ofereça de graça, é uma coisa a mais, é como se fosse só ajudar. É como se tivesse drogaria ali, onde você tem essa drogaria, é como se tivesse drogaria ali só para ajudar as pessoas, sabe? Então, por exemplo, o atendimento farmacêutico quase não gera prejuízo, quase não gera gasto, porque você vai até a casa da pessoa, óbvio, vai gastar seu tempo, vai gastar suas pernas, né? Mas é uma coisa que se eu pensar em dinheiro, não gasta muita coisa, né? Você vai gastar, sei lá, um papel para fazer uma ficha, né? É mais questão de tempo mesmo. Então, coloque isso como uma ajuda para os seus pacientes, para os seus clientes, entendeu? É mais isso mesmo, é questão de cuidado. É como se fosse um cuidado farmacêutico mesmo, tá?
Sim, é muito bom, Tassiana, é muito bom. Esse acompanhamento de doença crônica é sensacional, porque você vai fazer, a pessoa vai se sentir cuidada o tempo todo. Você vai ligar uma vez na semana para ela, por exemplo, para saber como é que ela tá, né? Tem uma lista, tá? Tem uma lista para você mandar uma mensagem, por exemplo, na segunda ou na terça, por exemplo, e ligar na sexta-feira, perguntar como é que tá, se tá precisando de alguma coisa, né? Se quer que leve alguma coisa. Se você, por exemplo, tiver. Eu trabalhei na drogaria, que o pessoal adorava o dono, né? E o dono era assim: dona Fulana ligava para lá e pedia um medicamento. Aí a dona Fulana ligava, primeiro, dona Fulana era diabética, né? Dona Fulana ligava para pedir o medicamento dela de diabetes, metformina, com glicazida, com um monte de coisa, e pedia 2 barras de laca e duas Coca-Cola. Tudo para ela, ela morava sozinha, a gente sabia que era para ela. Várias vezes, o dono da farmácia, quando alguém ligava, né, pedindo um medicamento, por exemplo, ele mandava o medicamento, ia na padaria do lado, comprava um pão de queijo, um pedaço de bolo, ou uns 3 pãezinhos de sal, sabe? E mandava a pessoa junto com porque a padaria era do lado da drogaria. Então, junto, ele mandava isso, chegava a entrega lá. Aí a pessoa ligava para agradecer. Falou, nossa, obrigada, não sei o que e tal. Então, isso, gente, é fidelização. A pessoa se sente como se você fosse parente dela, entende? E a gente tem esse negócio, né, de ir no parente, né? Se você tem um primo seu que tem uma farmácia, por exemplo, você vai preferir comprar nele do que comprar em outro lugar, né? E óbvio que isso é maioria, né, gente? Não é todo mundo. Mas vocês entenderam? Tipo assim, é questão de você fazer o tempo todo como se você quisesse só ajudar. E aí a venda, ela tem que ser consequência, entendeu? A venda do medicamento, dos vários medicamentos, de várias coisas, as vendas do mês são consequência. Então faça o marketing bem focado em proximidade do cliente. Tudo que você puder fazer. Tudo que você puder fazer de marketing, de proximidade, você faz, tá? Gente, então é isso, né? Acho que eu respondi todas. Tem mais alguma? Deixa eu tomar minha água. Quase 2 horas que eu tô falando direto com vocês aqui. Eu falo demais, meu Deus. Deixa eu ver. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês virem essa chavinha na cabeça de vocês, né? Vocês coloquem assim: se eu não mudar agora, eu não mudo nunca mais. Se eu não conseguir, se eu não mexer, não começar a mexer agora, eu não mexo nunca mais. Eu vou ficar para trás se eu não fizer isso. Então, não deixem isso passar, tá? Não deixem isso passar. Qualquer coisa, podem me chamar no WhatsApp, tá? Me chamem no WhatsApp se precisarem tirar qualquer dúvida. E segunda-feira eu mando para vocês o link da fraternidade, tá? Com o código que eu vou fazer, o código promocional que eu vou colocar. E não deixem, tá? De quem quer trabalhar com isso, essas coisas que eu falei, quem quer ter sucesso com essas coisas e quer um caminho com como é que eu vou dizer, com atalho, né? Com atalho, não deixe de entrar na fraternidade, tá? Essa turma é a última que vai ter, igual eu falei com vocês, é a última que vai ter antes de setembro. Em setembro eu já começo a colocar os 2 módulos novos, né? Principalmente a parte de gestão de drogaria. A parte de perícia vai ser mais aulas ao vivo, que eu vou conversar com vocês mesmo. Mas o que eu acho que vai ser, né? Vou tentar fazer assim. Mas a parte de gestão mesmo, eu vou colocar o que funciona, o que não funciona. Ou seja, se vocês quiserem fazer mentoria de drogaria, vocês vão conseguir fazer. Se quiserem dar mentoria para outros farmacêuticos, vocês vão conseguir fazer. Tudo o que eu faço está lá dentro. Então, vocês podem pegar ali e ensinar para outras pessoas. Então, se vocês quiserem depois dar um curso de suplementação, vocês podem dar também, tá? A fraternidade é justamente para isso, é para desenvolver tudo isso em vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Eu fico muito feliz com as mensagens de vocês, né? Depois que acaba aqui, sempre vai um lá no WhatsApp falar que abriu a cabeça, né? Que está pensando completamente diferente, né? Do que estava pensando antes. E é igual eu falei com vocês ontem, eu acredito mais em vocês do que vocês mesmos, tá? Porque eu sei que vocês podem ser diferentes, eu sei que vocês podem fazer diferença, justamente porque eu fiz, né? E não é difícil, eu que tenho, sei lá, eu tenho déficit de atenção, eu consigo fazer isso tudo, né? Então, vocês também conseguem, tá? E eu espero que vocês
façam essas coisas, saiam da zona de conforto e não fiquem mais, nem reclamem mais a partir de hoje, tá? Se você for reclamar, você vai pensar assim, falar assim, não, eu tô reclamando é porque tá faltando alguma coisa da minha parte, né? Faltando alguma atitude da minha parte, tá? Então é isso. Eu acho que no mês que vem eu vou voltar com a Semana da Autoridade Farmacêutica com outros assuntos, tá? Quem não entrou no Telegram ainda, entre lá. Eu vou começar a postar conteúdos diários, conteúdos semanais lá. E vou fazer as lives também, tá bom? E é isso. Então, um abraço para vocês. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até agora, me aguentando falar quase 2 horas de live aqui, né? E boa noite para vocês. Um ótimo final de semana, tá? Um abraço.